A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje é o 5º episódio com ele, Julião, Pastor Júlio. Gente, pensa numa pessoa incrível. Obrigado, Júlio, por você aceitar esse convite, para ministrar os nossos corações. Nos sentimos honrada. É uma visita que a gente estava aguardando demais. Eu estava ansiosa por esse momento. E eu creio muito que vai ser incrível, porque eu sou muito impactada com a sua pessoa física. Eu acho que antes um pouquinho eu estava até comentando, a primeira pessoa que eu vi ao entrar nesse templo, nessa igreja, foi você. A caráter, muito bem vestido. E não é por nada não, também é legal, né? Ajuda. Ajuda. E eu fiquei muito impactada, porque vejo muitos, não estou falando só de bastidores, mas também é importante termos representantes em todas as áreas. Isso me impactou de um jeito, a forma que você ministrou o louvor e ao mesmo tempo ministrava os corações, o seu jeito de mestre me impacta. Eu acho que eu falei no último culto que você fez, eu falei, passe essa unção de Elias aqui para Eliseu, em nome de Jesus, não foi isso? É verdade. Então seja bem-vindo. Julião. Eu falo, né? Você pode falar quando você quiser neste momento. Poxa vida. Qualquer momento. Bom, primeiro, assim, primeiro preciso dizer que a alegria, na verdade, né, de poder estar aqui nesse podcast é toda minha, assim, porque eu fico constrangido porque eu estava comentando com a Paula, né? Pô, até agora só passaram férias por aqui, né? E aí, vocês teriam e tem muitas outras pessoas para convidar, mas aí aprove Deus tocar no coração de vocês para convidar essa humilde pessoa, Meu assim, Deus! para a gente fazer uma troca, né? Sim. Porque eu proponho hoje aqui uma troca, né? Assim, eu venho assim, humildemente, não sou o detentor do saber, mas eu venho assim para trocar com vocês, para a gente conversar. E assim, para mim é motivo de muita alegria, assim, estar com vocês aqui, sabe? Estou até assim meio emocionado. É isso que o que você falou, desculpa te cortar, Júlio, foi realmente o que Deus ministrou no meu coração. É uma troca, é uma conversa. Não faz questão só de perguntas, a gente prepara as perguntas para ter um conteúdo geral, mas é uma ministração de vocês para a nossa vida, gente. E um testemunho nosso do que a gente vive, né, Mar? Sim, exatamente. Boa noite, Mar. Boa noite. Boa noite, gente. Júlia, é uma honra ter você com a gente. Pode ter certeza que estava no coração das duas aí. Foi uma confirmação dupla. Foi. Que legal. E pedir aí pro pessoal já entrar aí na live. A gente vai estar somente pelo YouTube hoje. Pelo Instagram não vai rolar, mas estaremos aqui. O pessoal lá em casa está tentando pelo Instagram, então precisa dar um toque. Gente, É YouTube, pelo deixei o YouTube, link gente. lá. Não foi você também, né, amiga? Tá lá, Nós deixamos, tá né? no Instagram. Tá no Instagram para você tentar pelo YouTube. Ajuda a gente a YouTube, bater 1000 por favor. pessoas. Aí sim. É isso, Mar? Passa essa informação. Isso, no Instagram a gente só vai conseguir ao vivo se a gente tiver 1000 seguidores. Do Rapaz, contrário, não vamos conseguir. Nossa. Então, só por isso que a gente está hoje só pelo YouTube. Então, já compartilha aí a página do Pod. Filha, Nos comenta. ajuda, por Isso. favor, em nome de Jesus. Glória a Deus. É isso aí. Julião. Nossa amiga tá falando. Vamos devagar. Vamos só fazer a abertura, pode ser a abertura? Julião, uma canção pro nosso coração do hino do trono. Ó, tem uma canção que ela tá como uma nuvem na minha vida, né? E ela é de muitos anos, né? Vou cantar só o refrão dela, mas é assim, ela é antiga, mas todo mundo conhece. Então não repara que eu não sabia que ia ter que cantar, não peguei tom nada. Porque assim, né? Podcast, o pessoal vem e manda você fazer. É isso. Exatamente. O refrão da canção diz assim: eu sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Eu sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Aleluia! Essa canção eu vou preparar. É uma canção bem antiga, mas que, assim, que me acompanha, assim, sabe? Pensando sempre que é Deus que nos conduz, é Deus que nos leva, sabe? Deus capacita. Deus capacita, mesmo quando a gente não quer. Ele faz. Porque no chamado tem muito isso, né? A gente resistir, né? Ah, não quero, não é pra mim, não sei falar, não sei cantar. Exato. E aí ele olha pra você e diz assim, então tá bom. Eu falo que o Espírito Santo, o Espiritão, só porque conduzida ontem à noite, numa vida corrida nossa, o Espírito Santo me trouxe quase como se tivesse um tema chamado
as perguntas muito para chamada. Você acredita? Que legal. Glória a Deus. Que legal. Essa com a Marli, minha irmã. Foi Deus. Foi Deus. Vamos lá, Júlia. Eu vou começar com a frase que você deu aí pra gente, que é: quando Deus chama, capacita, envia, supre e respalda. Para as pessoas que estão nos assistindo aí, a gente quer saber mais um pouco de você, se você já vem de um berço evangélico, como que você conheceu a Cristo e como que você foi chamado para o ministério pastoral. Bom, como eu falei na propaganda, eu vou falar tudo, né? É isso. Julião vai falar tudo. Eu achei maravilhoso. Só cortando o Julião, ele que iniciou a chamada, gente. Ele foi além do que pensava. Agora parece para todo mundo uma chamada. Bom, eu tive o privilégio, né? Eu acho que falei algumas vezes, mas eu tive o privilégio de nascer num berço cristão, né? A minha mãe me apresentou na igreja quando eu tinha 0 anos de idade, né? Uau. Nasci, eu sou do meio dos homens, mas nós somos em 6 irmãos, né? Agora 5 porque um faleceu, né? Há muitos anos atrás, o Valmir. Hoje descansa no Senhor. Amém. E nós fomos todos iniciados na igreja desde pequeno. E assim, essa frase, ela me acompanha porque assim, desde a minha tenra idade, desde a minha infância, eu senti o chamado de Deus. Eu tentei assim, ser uma criança comum, eu tentei ser um adolescente comum, eu tentei ser um jovem comum, eu tentei assim, no sentido de me parecer com a galera, assim, mas tudo em mim destoava, tudo em mim, sabe, assim, tudo que eu ia fazer destoava, era diferente, os meus amiguinhos detectavam em mim, de alguma forma, eles me diziam que eu era diferente, então, assim, muito cedo eu fui percebendo, assim, existem algumas experiências do divino, do transcendente. A gente não comenta, né? Mas como eu falei que ia fazer um podcast, ia falar tudo, eu vou falar. Por favor. Eu tive uma experiência com o transcendente, eu tive uma experiência com Deus quando eu deveria ter aproximadamente uns 5, 6 anos de idade. Que tipo de experiência? Eu estava no meu quarto, né? Morava numa casa aqui em Vila Rica, eu estava no meu quarto, 6 anos, 7 anos de idade, eu estava dormindo e eu acordei com uma luz muito forte. Achei que minha mãe tinha acendido a luz, né? Tinha aceso a luz, mas não era minha mãe e tal. Eu fui impactado por uma luz muito forte, uma voz que falou comigo, sabe? Nossa. Uma voz que me fez promessas. Mas eu era só uma criança de 6, 7 anos, eu não sabia o que era. Eu sabia que era uma coisa grande, era uma coisa importante, mas eu não sabia o que era, né? E a partir daquele dia, minha vida mudou assim, completamente, porque aquela voz me acompanhou a vida inteira. Tipo Samuel. Tipo Samuel. Eu já viajei aqui, tipo Samuel. Assim, eu dormia com os meus irmãos não ouviram, meus irmãos não entendiam, né? Meus irmãos viveram uma vida comum, assim, no sentido de brincar, de fazer as coisas, mas tudo em mim era diferente. E aí eu fui crescendo num lar cristão, onde a gente costumeiramente fazíamos culto no lar, né? Vamos fazer cultinho. Ai, que beleza. Quem ia pregar? Você. O Julião ia pregar. Deus Julião, quem ia fazer leitura? O Julião. Então, assim, muito cedo eu comecei isso, ter esse contato com Bíblia, esse contato com Deus, essa coisa, essa sensibilidade. E ainda mais, Deus preparou uma professora, que é a irmã Josefa Nunes, que pregou domingo passado. Assim, a minha infância e a minha juventude foram com aquela mulher. Sim. Então, assim, eu recebi uma carga, assim, uma instrução bíblica muito poderosa, muito forte. A minha geração teve muito isso. E aí, desde pequenininho eu fui recebendo essas instruções. E aí, como eu estou dizendo para vocês, chega uma hora na minha vida, assim, todo mundo tem um momento de rebeldia. Eu tive meu momento de rebeldia. Sim. Meu momento de rebeldia era dizer para Deus, eu não quero ser assim. Eu quero brincar como as pessoas brincam. Né? Eu quero falar o que eles falam, eu quero se divertir como eles se divertem. Aí eu tentei. Comum. Eu quero ser comum. Aí eu descobri que Deus não usa pessoas comuns. Né? Deus usa pessoas que são intrépidas. E assim, mas eu resisti o máximo que eu pude. Mas aí Deus foi me colocando num... Sabe quando você... Sabe o funil? Sim. Vai passando. Quando você não quer espalhar o líquido, aí Deus foi me colocando... Tudo que eu fazia, assim, dava errado, no sentido de fazer as coisas. Eu quero um bailinho, eu quero fazer isso aqui, eu quero... Tudo que eu tentava dava errado. Aí o pessoal estava no meu lado e falava, você não pode estar no meio da gente, você não pode fazer isso, porque você é um cara diferente, você é uma pessoa diferente. Mas eu tentei assim... Falei, Relutei. Mas
não consegui. Então, assim, eu fui crescendo, tive a oportunidade então, de crescer no berço evangélico, e aí cantei com as crianças, cantei com os adolescentes, cantei no grupo de jovens, cantei em coral, e aí fui indo. E aí, assim, como na igreja, se eu estiver falando muito, você me corta, porque Não, assim, pode como na igreja você precisa casar muito cedo, porque crente não namora, né? Essa é a Ele ideia. casa, ele casa. Essa ideia de namoro longo não tem na igreja. Não. Pelo menos na minha época não tinha. Acho que ainda não tem, não. Então aí eu tô lá na igreja, aí tô cantando aqui, a Fabiana cantando ali, a Fabiana já deu uma olhada pra mim, na olhada dela eu já senti que ela tava me chavecando. Aí, Fabi! Eu senti que ela tava me Sentiu. chavecando ali. E de verdade, assim, foi ela que me chavecou, Olha que beleza. ela que me convenceu de que a gente tinha que ficar junto para sempre, né? E eu, assim, muito jovem, eu sempre fui muito pacato, nunca fui namorador, nunca fui, eu sempre fui pacato mesmo, Sim. né? E aí não tive dificuldades em encontrá-la, porque eu encontrei ela uma pessoa extraordinária e ela Isso. também é uma sorte dela. É, Deus colocou no caminho dela uma coisa extraordinária. E aí, nós nos casamos muito cedo, né? Eu me casei, eu ia fazer 18 anos, ela tinha 16 anos. Nossa, sim. Muito cedo, né? Sim. Assim, hoje as concepções são totalmente diferentes. Mas assim, a gente tinha um projeto, a gente não tinha recursos, a gente não sabia, a gente tinha um projeto família. Que beleza. Né? Porque assim, eu venho de um lar também que é um lar meio disfuncional. Meu pai foi um ébrio, meu pai, né, abandonou a família, foi boêmio, gostava da noite, gostava, né, das bagunças, e a minha mãe sempre crente ali, cuidando da gente. Então assim, eu tive um lar assim que foi um pouco complicado, assim, para quem já viveu sem pai, né? Sim. Então eu carrego, inclusive, algumas sequelas até hoje, Com né? certeza. Carrego, não é porque eu estou na igreja, carrego, né? Tem muitas coisas em mim que são sequelas. Mas eu fui crescendo na igreja, eu me casei muito cedo, e aí logo que eu me casei, eu tive pastores que enxergaram em mim potencial. Os pastores chegaram em mim e falaram, meu, acho que você leva jeito para cuidar dos jovens. Não pode ser. Aí me colocaram para cuidar dos jovens. Você leva jeito para ficar na porta da igreja. Aí me colocava. Aí eu fui galgando. Como eu era da Assembleia de Deus, eu fui um dos primeiros jovens a ser consagrado diácono mais jovem. Eu acho que com 20 anos, eu me casei com 18, 22 anos, eu acho que eu já era diácono da igreja. Com 24, 25 anos, eu já era presbítero e co-pastor de uma igreja. Então fica pensando, né? Assim, Sim. como foi precoce. Foi. Mas foi precoce para mim, mas já estava nos planos de Deus, sabe? Sim. Deus já estava trabalhando. Deus chama, Deus capacita, Deus envia, Deus supre, Deus respalda. Então é por isso que essa frase ela vai caminhando comigo. Porque assim, Nossa, eu não tinha pretensões como tenho. Eu nunca. Assim, porque tem gente que fala, eu quero ser pastor, eu quero ser isso. Eu não dizia para Deus o que queria ser. Foi Deus quem disse para mim, entendeu? Não foi eu que ia falar, eu quero fazer isso, eu quero. Então, não sei se você consegue compreender isso. Porque assim, eu dou umas viajadas na conversa. eu também. Você vê que eu dou uma parada, um delay e volto. Se você perceber que eu estou viajando. Glória. Aí, meninas, eu fui consagrado muito cedo. Então, assim, muito cedo eu me vi no ministério, já casado, com filhos, né? Já com toda a Com responsabilidade. toda a responsabilidade. Assim, tem a coisa boa, que é perceber que foi a mão de Deus que te guiou, sabe? Sim, Assim, sim. eu não fiz, assim, eu não precisei bajular ninguém, não precisei comprar ninguém. Não fazer nada Não mais. sei. Foi Deus que moveu os corações. Foi Deus que foi movendo como fui ver. Eu já estou como pastor hoje. Mas eu sempre pensava na minha mente, quando eu tiver velhinho, né? Talvez eu seja um pastor. Exato. Com os cabelos brancos, quando eu estiver ali, mas não, Deus foi guiando. Porque assim, eu, apesar de já estar com meus 50 anos hoje, eu não me sinto velho. Me sinto, inclusive, muito bem jovem. Mas eu acho que o pastorado fosse acontecer, mas quando eu estivesse mais velho, assim, sabe? Sim. Mas aí, poxa, Deus foi entrando na minha vida, Ele foi me modificando, assim. Aí, como eu falei, preparando. foi preparando. Eu Meu fui. Deus. Eu falei, não, Deus, eu quero, sei lá, eu quero aprender como é que dança essa música, eu quero saber como é que faz isso. Como ele dizia, não quero que você se envolva com nada disso. Separação, Assim, né? eu fiquei dentro da igreja, mas dentro da igreja, numa época, eu falei pra minha mãe, eu vou sair um pouquinho da igreja. Só pra olhar. Só pra ver como é que é. Só na janela. Aí eu tinha uns amiguinhos, né, eu fui, ela ajudou, tem um bailinho e tal, porque o nosso baile não era esses bailes de hoje, né? Eram bailes que tinham as suas fervuras, mas não era igual ao de hoje, dessas coisas de pancadão. Então eu ia pro baile, mas eu ficava ali e tal, sabe? Desolado. Ficava desolado, ninguém chegava em mim, eu também não chegava em ninguém. Aí meus amigos falavam, mas você não pode mais ficar aqui, cara, sabe? Às vezes eu tava dentro de um bailinho tava assim. atrapalhando o rolê. Eu tava atrapalhando o rolê, cara. Aí meus amigos falavam, não, Julião, Eu gostei de trabalhar. não pegava ninguém Não fazia nada. Ficava ali, aí eu senti o Espírito Santo falar assim, que não é o seu lugar, meu. Sabe assim? Não, é assim. Mas assim, eu fiquei, eu acho que uns 2 anos, assim, nessa fase, 2 anos e meio, assim.
Mas assim, eu nunca parti pro extremo também. Eu só não ia pra igreja porque eu queria conhecer. As pessoas falavam, Julião, tem o Clube da Cidade, tem a Black Mary, tem a Zimbábue, tem não sei o quê. Oh, meu bem, todos! Você sabe? Entregando a Dona Deus! Eu sei, já foi. Tô entendendo. Então, tem isso, você tem que conhecer e tal. Então, eu tinha vontade, cheguei aí e tal pra conhecer. Mas não casava, sabe? Não casava comigo, não tinha nada a ver comigo. Por quê? Porque Deus havia me chamado quando eu era muito cedo. Então, todos os lugares que eu estava, eu ouvia aquela voz quando eu era criança de 6 anos. Olha, eu te escolhi para isso você vai fazer isso. Hoje eu entendo, né? Mas antes eu não entendia. Mas essa voz me acompanhou, né? E essa voz me acompanha até hoje. Porque até hoje eu digo para Deus, eu não tenho condições de fazer isso. Até hoje eu digo. Né? Eu estou falando para você porque eu disse que ia falar tudo. Até hoje eu digo, Deus, eu não tenho condições. Aí eu sou convidado para pregar e falo, Deus, por que não convida outra pessoa? Sabe? Sinceramente, assim. Eu falo, por que não chamou outra pessoa? E aí Deus vai me lembrando aquela voz, assim, eu te chamei, eu te guiei, sabe? Eu capacitei. E aí essa frase, Deus chama, capacita, supre, responde, envia. Porque assim, quando Deus chama, você não precisa fazer força, você não precisa se apresentar, é Deus que te apresenta. É Deus que te apresenta. Sim, é verdade. Isso é extraordinário. Como que eu vou fazer isso? Deus te chamou? Fica tranquilo. Porque Ele se encarrega de cuidar de você. Meu Deus! Para que o nome dele seja glorificado. Então, assim, o meu desejo ainda, hoje, é que o Senhor assim, me faça mais maduro, assim, né? E que o nome dele seja glorificado. Mas Amém. Tem muito mais coisa, né? Tem muito mais coisa. Eu estou fazendo um corte aqui. Porque... Para editar as respostas. Júlia ao vivo, editando respostas na cabeça. Júlia, fica à vontade, não tem tempo de resposta. A gente prepara a resposta só com conteúdo. Para que, né, de repente ficar cri. Então a gente meio que prepara para a gente lembrar das conversas que o senhor vai fazer a gente ter com você. Julião, vamos lá. Sobre perguntas, eu estou lendo um livro, Como Ser um Servo Inútil, de Rodrigo Bibo. Não consegui terminar, porque o senhor ainda não permitiu. Ele veio me atravessando. Falou, servo inútil, Jesus. Eu acho que eu tenho isso daí em PDF. Em PDF ele tem. Eu tenho ele mesmo, que a minha irmã me deu agora no aniversário. Eu tinha o Deus que Destrói Sonho, que eu li na grande amiga. E a Pamela viu e me deu esse no aniversário. Maravilhoso. Até outro dia eu lá postei, ele repostou, ele, que maravilhoso. Eu falei, uau, olha, fiquei maravilhada. Vamos falar um pouquinho de chamado? O chamado para ser povo de Deus e manifestar a sua glória e santidade, tanto na igreja como no mundo. Como fazer isso? O chamado para ser povo de Deus. Para ser povo de Deus. Manifestar a sua glória, santidade, tanto na igreja como no mundo. Porque você já manifestava, você já declarou pra gente a glória de Deus, aonde quer que você fosse desde criança. Agora, como uma pessoa ser um instrumento na mão de Deus, não ser um crente aqui no podcast e não ser um crente na minha faculdade. Exatamente. Isso que você falou é muito importante, porque assim, sempre que você me vê, sempre que você falar comigo, você vai perceber que eu sou essa pessoa. Assim, eu não sou um personagem. Sim, assim. não tem persona. Né? Assim, eu sou essa pessoa assim, sou alegre aqui, na minha casa também, na empresa, em qualquer lugar que eu vou. Eu acho super importante isso. Eu também. Você primeiro saber quem você é, assim, sem representações, né? Sim. Porque, assim, eu não tô querendo falar mal de ninguém, assim, mas parece que tem gente que na igreja, tipo, tem uma postura, aí tem outra postura e tal, né? Tem. Parece que a conversa está caminhando para esse lado. Mas, assim, o chamado, ele vem de Deus, assim, o chamado é inevitável, assim. O chamado é inevitável. Deus chama. Agora, assim, nós, como pessoas, nós precisamos nos envolver com o chamado. Sim. Nos envolver com o chamado no sentido de confiar, assim. Porque confiar é não duvidar do caráter de Deus. Quando você não duvida do caráter de Deus, assim, Deus vai te levando, é como um rio. Sabe, assim, Deus te pega e vai te levando, assim. Então, assim, você precisa se envolver a ponto de você ser sensível à voz de Deus para todas as áreas. Porque nós temos muitas deficiências, né, na nossa vida, nas nossas áreas. Assim. Tem um lado que a gente obedece bem, tem um lado que a gente fica mais ali, né, a gente fica... E à medida que você se envolve com Deus, através da oração, principalmente, porque assim, como eu fui criado no berço evangélico, uma das coisas que me foi ensinada é o poder da oração. Então assim, não dá para você ser testemunha, não dá para você entender o chamado, não dá para você... despontar, não dá para você glorificar Deus se você minimamente, eu estou falando minimamente, por exemplo, porque eu oro muito pouco. O ideal, assim, dos livros, dos heróis da fé,
das pessoas que marcaram a história, eram 3, 4 horas de oração. Sim. Entende? Assim, é para marcar a história mesmo. 3 horas de oração, oração na madrugada, 4 horas de oração, que é para você marcar, para onde você chegar, tipo, o Zé do Garfo correr. Exato. O Zé do Garfo correr. Porque muitas vezes a gente chega, o Zé do Garfo não corre, porque fala, pô, esse pastorzinho tem não relacionamento olha. de 10 minutinhos. 10 minutinhos de Que oração. relacionamento é esse? Aí a tribulação fica sambando com a gente, as tentações ficam sambando com a gente, Verdade. porque a gente não tem uma vida de oração. Então, assim, eu sou o primeiro a me colocar assim, eu preciso orar mais, né? Eu tenho necessidade de orar mais, todos nós temos. Então, você está falando de chamado, o chamado é isso. Se você não se envolve no chamado por meio da oração, você fica meio assim, meio água com açúcar, você sabe? Aquele negócio meio assim, meio estranho. Então, a ideia é o seguinte, a ideia central é que assim, o diabo não teme pessoas que têm carteirinha de pastor, ele não teme quem canta, ele não teme quem prega, quem ministra. Ele teme quem vive uma vida de oração. Tem relacionamento, né? Quem tem relacionamento? Se você tem relacionamento, não importa se você gagueja, se você... A hora que ele bate o olho em você, ele fala, vai fogo, cara, preciso correr. Aí ele corre, por quê? Porque ele sabe que você tem uma vida de oração. Agora, se a gente não tem uma vida de oração, a gente fica meio ali e tal, né? Muitas dúvidas, muitas... Então, assim, você está falando de chamado, como é que eu posso destacar? É vivendo uma vida de oração. É aquilo que muita gente já falou. Nem sempre é pregando, nem sempre é vestindo uma roupa de crente, nem sempre é, sabe? Às vezes você está num lugar, só o fato de você estar no lugar, só o fato, Deus manifesta através da sua pessoa. Sim. Só o fato de você olhar, de você estar sentado, da sua postura, Deus manifesta. E eu sou prova disso muitas vezes. Quantas vezes você está num lugar, e algumas vezes você precisa falar, eu sou crente, outras vezes não, você precisa falar. Você chega ali e a pessoa fala, meu, quem é você? Você é, o que acontece? Porque está todo mundo em turbulência, está todo mundo, né, meu, naquela, sabe, tipo Jonas. Sim. Quando o barco está, Quem é você? Quem é você? Quem é teu Deus? O que acontece? Então, assim, a glória de Deus se manifesta quando você traz a presença. Porque você é o endereço da glória. Sim. Pega essa, tem que anotar. Eu estou querido. Você é o endereço da glória. Onde você vai, a glória está junto com você. Então, assim, não vou... Porque o texto de Deuteronômio diz que essas coisas nos acompanharão. Não é você que vai correr atrás da bênção, não é sou eu que vou. Essas coisas nos acompanham quando a gente tem essa intimidade. Então, assim, respondendo a sua pergunta, é através da intimidade. Quando você é íntimo com Deus, você não precisa fazer muita força. As pessoas querem te ouvir, as pessoas querem te abraçar. Quem não quer ficar perto de uma pessoa cheia da graça? Nossa, verdade. E a gente fala isso, inclusive a gente precisa pensar no contraste, porque quando uma pessoa não tem a graça, a pessoa muitas vezes fica ali, aquela, só um beijinho e tal, pra fora, valeu. Mas quando você se cheia da graça, você percebe, né? Tem gente que você, na igreja você quer agarrar, você quer ficar perto. Quer abraçar, você quer ter quer um momento abraçar, de troca ali. Um momento, uma palavrinha, é diferente, né? Então, assim, eu tiro pelo o pastor Luiz, né? O pastor Grandão. Nossa, eu amo o pastor Marcelo. Glória a Deus, Senhor. Não tem como você chegar perto do pastor Luiz, com todo respeito, nosso patriarca, e não dar um abraço nele. Ele é um ancião que a gente necessitava, nem Anselmo, necessitava nesse corpo. Ele vem e te abraça. Exato. Mas não é aquele abraço, ele abraça e fica. Ele abraça e fala que ama, eu amo você, pastorzão. É isso. Você está vendo ele pregar esplendorosamente bem, você está vendo ele evangelizar. Não, mas o que ele traz? Ele traz a glória, ele traz a presença. Ele traz a presença. E quando a pessoa traz a presença, a pessoa atrai muita coisa. Enfim, para chamar a atenção, a gente precisa da presença através da intimidade. Né? E o caminho mais rápido, né, mais curto para a intimidade é através da oração. Que custa, que exige sacrifício, como nós aprendemos na aula, exige concentração, né? Mas é o caminho para a oração. Aleluia! Meu Deus, que conteúdo, já gravei tudo. Então, esse podcast tem café, né? A gente vai tomar mais café. A Titi, eu também quero café. Vai incomodar o nosso... É bom, porque o Titi, para todo mundo saber quem é o Titi, porque a gente fala Tiago, Titi é... Eu cheguei aqui de uma surpresa, o Thiago que mexe com tudo. É o Thiago. Thiago dos bastidores. É aquele Thiago quietinho que fica aí. Minha filha, aquele é um rojão. Você é louco. Aquele é uma benção. É uma benção. A gente orou, né, para que Deus levantasse minha equipe. E levantou. Deu Thiago e deu a... Thiago, stop, my friend. A Dudinha. Stop. Deu a Dudinha também. A Dudinha hoje não pôde. Beijo, Dudinha. Tá em oração. Quem é a Dudinha? Ela tá Dudinha? intercedendo. A Duda do Major. Ah, sim. Maria Eduarda. A Maria. Então Maria. Ela tá hoje intercedendo, intercessora pelo programa. É sério? É.
Intercessora. Glória a Deus Deus. capacita ao ponto de botar intercessores. Né? Glória a Deus pela vida da Maria, meu. Aleluia. Amiga? Vou trocando, porque a minha mãe fala, Paula, toda vez eu falo a mesma coisa. Paula, você fala demais. Então eu tenho que trocar um pouco. Tá mostrando meu copo. Isso. Seguindo nesse contexto aí, Júlio, de ambiente, de ser cristão, como que mantém a fé em um ambiente hostil e seculares? Meu Deus. Olha só para isso. Uau! Como manter a fé num ambiente hostil e secular? Olha, eu acho que a gente não tem um outro caminho, Mar, senão assim, manter as nossas convicções firmes. Porque é através da convicção. O ambiente hostil e o que mais? Seculares. Secular. Né? Assim, eu, por exemplo, trabalho num lugar onde as pessoas, assim, eu trabalho na área social. Certo. Na assistência. E assim, as pessoas são assim, de um outro segmento político. E eu sou muito atacado nesse segmento. Por várias coisas. Eu também, meu Deus do céu. Porque Sou muito atacado. atravessada nessa história. Entendeu? Tudo que acontece, tá vendo? Vocês, crentes, vocês botaram, vocês fizeram... Vocês colocaram no poder, vocês não entendem. Então, a gente sofre muito, assim, Sim, sabe? sim. Então, assim, a gente precisa ter convicção. O que fez Daniel suportar lá na Babilônia foram as convicções que ele tinha de quem Deus era. Porque ele estava num ambiente hostil, né, numa terra distante, né, longe da sua família. Eu fico pensando, se eu fosse Daniel, eu caía na gandaia. Longe de casa, jovem, bonito, jovem, longe de casa, oferta das milhares. Mesas. Mesas. Ele foi convidado para ser uma pessoa linha de frente. Ô, cara. Ele foi convidado, não foi convidado para ficar lá, não. Você vai ser um dos que ficam aqui no palácio. O que é que faz esse jovem negar tudo isso, se não as suas convicções de quem Deus era? São as convicções. Então, às vezes, o indivíduo tem até fé, mas ele titubia nas convicções. Então, assim, o que fez Daniel não se contaminar com o manjar do rei, como diz o livro do próprio Daniel, são as convicções. Ele tinha a convicção de que Deus, em algum momento, ia intervir na história. Sim. Tanto é que na fornalha de fogo, quando o rei lá no faz e ameaça ali, ele falou, eu quero ver quem vai te livrar. Ele falou, quanto a isso, não podemos falar nada, não precisamos mais falar nada. Sabe assim? Eu tenho convicção, né? Os 3 jovens estavam lá, eles tinham convicção. Gente, a gente está falando de uma nação que se dobrou. Pensa hoje, nação, pensa hoje se o Lula baixa um decreto e fala assim, todo mundo vai ter que adorar tal. Exato. Vamos supor que o Lula hoje baixa um decreto. Como é que a gente estaria? Todo mundo vai ter que adorar, sei lá, o Deus tal. Como que a gente estaria? Será que nós teríamos essa convicção de ver a nação? Meu Deus. A nação se dobrou, gente. E 3 jovens disseram assim, a respeito disso a gente não vai fazer nada. Nada. A gente vai ficar de pé. Aí o rei fala assim, eu quero ver se o Deus que vocês servem pode servir, pode salvar. Aí ele diz assim, os 3 jovens, Mesaque, Sadraque e Abednego, a respeito disso não precisamos dizer nada. Quando ele disse assim, a respeito disso não precisamos dizer nada, sabe o que aconteceu? Deus desceu. É o representante, ele. Na teologia chama teofania. Teofania quer dizer quando Deus se manifesta na terra. Jesus desceu e foi lá para fora. Jogaram ele. E aí o rei tá olhando ele e falou, mas você não jogou os meninos? Eu joguei. Quantos eram 3? Eu, porém, vejo 4. Aleluia. E o 4, eita! E o 4 é semelhante ao filho dos deuses. Então assim, ele viu o próprio Jesus na fornalha. Por quê? Porque os jovens disseram assim, nós temos convicção. Então quando você tem convicção de quem Deus é, Deus fala assim, esse menino me conhece, essa moça me conhece, vou lá dar uma força. Aí Jesus desce. Então assim, quando a gente tem convicção, Jesus desce em todos os departamentos da nossa vida. Sim. Não importa se você trabalha na assistência, na escola, não importa se você trabalha se você é na academia. Se você tem convicção, Jesus desce. Eu vou ficar com esse rapaz aqui, vou glorificar o meu nome, porque ele tem convicção, ele sabe quem eu sou. Então, respondendo, desculpa, eu me empolguei assim. Meu Deus, você me trouxe uma memória aqui, o Espírito Santo me trouxe uma memória. Fala. De Deus fazer presente, Jesus fazer presente há pouco tempo atrás, na fase horrível que eu passei. E aí foi uma daquelas quedas horríveis. E nesse dia eu cheguei no apartamento, estava o pastor Mário, minha mãe, a Pâmela.
E eles estavam muito entristecidos porque, enquanto usuária ex-adicta, eu não entendia que eu machucava você. E aí, eles estavam muito ofensivos pra dentro, pra cima, sabe? Cutucando e falando, vai ser assim, ditando regra. Eu, na minha rebeldia, não queria nem ouvir. Uma hora eu bradei no meu coração, eu bradei. A sala clareou e Deus botou a mão, Jesus botou a mão no ombro, ó, glória a Deus, do pastor Mário. Ele falou, calma, filho, calma. O Senhor se fez presente no meu lar. O olhinho chega Eu olhei, meu Deus, eu tô com vontade de chorar. Ele chegou, ele botou a mão no ombro dele e ele me tocou. Ele falou, calma, filha, eu te defendo. Eu falei, meu Deus! O que é isso? Meu Deus! Coisa Vou passar até pra linda. Marlene. Coisa linda, Paula. Meu Deus, que o Senhor se fez manifesto. Você contando, o Senhor falou, eu tenho uma experiência dessa com você. Você fez manifesto dentro do meu lar. Que tudo mudou, a afeição deles mudaram. Porque eu acho que eles estavam bem bravos ali. E eu sou um pouco agressiva e falo as coisas na cara. E o Senhor, eu bradei no meu coração. Eu falei, o Senhor tem que fazer presente nessa conversa. E ele desceu naquele lugar e tocou ao ombro do pastor. E me tocou e falou, estou aqui, deixa comigo. Coisa linda, hein? Coisa linda. Glória Eu a acho Deus. que tem mais gente que precisa ouvir isso daí. Paula. Precisa, Você tá né? falando um pouco sobre isso. Coisa Meu linda. Deus, foi coisa linda. Você falava isso. Olha, eu tenho um negócio com você. Eu tenho um negócio com você. É inevitável. É inevitável. Eu falo, meu Deus, quantas maravilhas, quantas experiências. Eu não entendo como pessoas vivem então, iFood, sabe? Pedi, o Senhor me deu, e eu tenho até perguntas sobre esse lado aí. Antes de você fazer a pergunta, a gente está falando que é inevitável, eu estou lembrando do meu filho aqui, né? Ele deve estar assistindo agora, o Silas. Eu conversando com a mãe dele hoje, a gente pensando nisso, né? Como é inevitável chamar Deus. Às vezes você quer viver um estilo de vida. Deus chama você, assim, por exemplo, o Silas, não fui eu que projetei o Silas. Nós não fizemos um plano para o Silas. O Silas, ele foi uma resposta de Deus. Nós nos casamos e aí ficamos um ano sem ter filhos, né? Normalmente casa, aí ficamos um ano sem evitar, sem nada. Eu fui para a igreja, um dia Deus falou assim, eu vou te dar um varão. Eu vou te dar um filho homem. Não fui eu quem pedi, foi o Senhor que falou, eu vou te dar. E aí eu falei para a Fabiana, falou, amém. Então, depois o Silas nasceu e tal. Mas aí ele viveu um estilo de vida meio dele, assim, sabe? Me deixa, sabe? Deixa eu viver um estilo meu, assim. E aí a gente percebe assim, como Deus, como ele trabalha na história do indivíduo para trazer. Existe um texto no livro de Oséias, já vou deixar de falar. Não, fique à vontade, não tem problema. Existe um texto no livro de Oséias que diz assim, eu te levarei ao deserto e lá falarei ao teu coração. Eu te atrairei ao deserto e lá falarei... Sim, para Deus fazer a obra em você, se precisar, Ele te leva para o deserto. O deserto quer dizer os lugares mais sombrios. Os lugares mais inóspitos. Os lugares mais terríveis. Eu estou aqui porque Deus me... Não, foi porque Deus quiser. Ele te levou até lá. Porque é o único lugar onde você para ouvir a voz de Deus. Nossa. Porque se Ele deixar você fica lá, não, eu quero viver meu estilo de vida, eu quero assim, eu acho que é assim, eu quero curtir, eu quero dar meus rasantes. Aí Ele olha, quando eu chamo, meu Deus. eu capacito. Meu Deus. Eu envio, eu supro e respaldo. Então assim, Deus nos leva a lugares assim, onde Ele pode tratar. Sabe a casa do oleiro, Jeremias capítulo 18? Sim. Jeremias viu lá, o vaso está na mão do oleiro. O vaso quebra na mão do oleiro. O oleiro volta a fazer do jeito que quer. O vaso está frágil. Sabe? Não sei se você já viu no olaria. Para fortalecer o barro, ele vai colocando. Ele pega um pedaço de barro, joga água, ele vai amassando. Ele faz. O texto de Jeremias é: porventura não posso fazer com vocês, ó casa de Israel, como eu estou fazendo com esse barro. Não existe meio de você fugir da chamada. Então eu falei do Silas aqui, porque ele está fazendo um processo também, sabe? Mas não existe meio. Quando Deus tem um chamado com uma pessoa, Ele vai criando situações. Até você se render e dizer assim, eu me rendo, não tem como fugir, eu estou aqui. E Ele te persegue como um leão, menino, como um leão vai atrás da caça. Sim. Sabe, quando o leão, vou pegar. E aí a raposinha, o outro bicho tenta. E Deus nos persegue. Isso se chama a graça irresistível. A graça irresistível. A graça irresistível, que nos constrange. Ele vai fazendo coisas, e à medida das dificuldades que a gente vai passando, ele vai quebrando o nosso coração. Aí você vai amolecendo. Chega uma hora que você não resiste, fala, Senhor, eu estou aqui, não consigo fugir.
O Senhor é como leão. E de fato, Apocalipse diz que ele é o leão da tribo de Judá. Nossa! Quando ele vem atrás, não tem como fugir. Então a graça é irresistível. Você falando isso, sei não, se você que está indo para outra. Falando isso, eu tenho algo com o Senhor que eu tenho que escrever, que é Fugindo do Chamado, é um livro que eu tenho, o Senhor, e vai chegar esse tempo de escrever. E você falando, eu tentei fugir do Senhor. Tá cheio de gente que tentou fugir. Gente, eu me escondi em poeiras, eu me escondi. Quando eu cheguei uma vez, eu estava naquele lugar de uso de droga, sombrio. O Senhor falou comigo através de um rato. Os meus olhos se abriram, foi no dia que vocês estavam orando na igreja, que depois eu vi o vídeo que você até se emocionou, que outro chorou. Eu ouvi a voz de vocês. Ali o Senhor trabalhou, o Senhor foi trabalhar onde eu fugia. Eu falei, aí tem, olha lá, para onde eu me esconderei? E eu desci lá embaixo do inferno para ficar com aquelas pessoas que estavam lá. Que eu falei, aqui o Senhor não vai chegar, aqui o Senhor não vai falar, aqui o Senhor não vai se apresentar para mim. Por isso que eu não gosto do termo caído. Porque ele nunca faltou comigo. Ele me protegeu, ele mostrou e falou, esse aqui é o espírito obsessor que persegue você. Tinha pessoas que eu estava em algum ambiente, eles estavam. Mas não eram umas pessoas. Eram uns 20, cara grande, fora mulheres. Então eu estava em algum ambiente, eles estavam falando aqui de mim. Eles estavam e falavam, gente, estou ficando louca. Eu estou ficando louca, meus ouvidos estão muito ativados. Eu achava que era droga. Aí você falou, não é droga não, filha, você está ouvindo. Você tem visão para ver as coisas. E eles chegavam no ambiente, escurecia, mudava. E eles tinham o poder de escurecer os demais, que também já não era claro. Embora a luz que brilhava em mim clareava o ambiente, eles falavam, essa moça não é daqui, né? Aí uma vez a moça chegou e falou assim, você é da igreja, né? Você é da igreja. Louca, drogada, você é da igreja. E e cada vez que eu falava, Senhor, fazendo e tentando ficar de pé, eu voltava e falava, Senhor, as pessoas lá precisam de luz. Será que eu estou sendo chamada para esse buraco, Senhor? Ele falou, estava fugindo de mim. Estava fugindo de mim. Estava fugindo de mim. E eu chegava, eu via as pessoas que eu mais tinha carinho, que ouviam as palavras que eu falava, e eu sempre falava de Deus no uso de droga, e da uma dor dentro de mim, e talvez lugares que eu não tinha deixado ele entrar. Então eu acho que ele adentrou esses lugares. Eu vi essas pessoas transformadas. E algumas foram embora. E essa era a minha satisfação. Tipo, e fulano? Eu vim ver fulano. E aí eu comecei a renunciar. Aí eu parti que não deu mais para fugir, né? Que eu estou aqui. Eu comecei a renunciar esse amor por eles. Eu comecei a renunciar, a rejeitar esse amor, porque são lugares que eu não posso. Eu queria que a mão do Senhor foi até lá com propósito, mas eu não posso. E aí você falando me trouxe tudo isso. Eu tentei fugir. Eu tentei fugir. É muito característico nosso, Paulo. Porque assim, a gente olha para a Bíblia, Jeremias falou, não sei falar, não me envia. Então eu falo, tá louco, o próprio Jonas, né, falou de fugir. Jonas falou, eu vou para Nínive. Nínive significava o fim do mundo. Então na tradução original ele estava dizendo, eu vou para o fim do mundo e quero ver se você me acha. Olha só. E aí Jonas foi para o fim do mundo, o que é que Deus faz? Fala assim, eu não vou nem ir, vou mandar só a tempestade. Então assim, não existe lugares onde Deus, é como você falou, o texto diz o seguinte, para onde eu irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, o Senhor está. Se eu fizer a minha cama no profundo dos mares, se eu for para o céu é o inferno. O Senhor está em todos os lugares. Então é impossível fugir desse Deus. É impossível. A graça é irresistível. A graça é irresistível. E quando ele me deu esse texto do livro que eu já fiz, a capa, foi aí que começou as visões. A capa que ele me deu, foi aí. Ele falou, pera, vai chegar o tempo de escrever. É isso. Vai fazendo o que eu estou te mandando. E vai chegar esse tempo que você vai relatar. Falei, glória a Deus. Amém, amém. A presença você, senhorita. Por isso que eu falo, fala Mar. Não fala Mar. A gente vai fazer um hashtag fala Mar. Fala. Por isso que eu falo assim, amiga, Mar. Quando eu lembro, eu falo assim, eu faço uma, eu falo, Mar. Não falo, Tijé. Mar. Ai, Senhor. Nesse contexto aí de fugir, de chamado, qual o conselho que você dá para quem tenta fugir ao máximo? Eu acho que os três que estão aqui já tentou fugir, está fugindo. Assim, o conselho que eu posso dar é esse que eu acabei de dizer agora, né? Renda-se ao chamado. É o único conselho que eu posso dar, porque é o seguinte, não existe uma outra forma. Ninguém pode resistir. Porque assim, além do chamado ser um chamado irresistível, ele é um chamado escandaloso. Escandaloso. Falou tudo.
A graça é um chamado escandaloso. Escandaloso porque assim, Deus vai te expor onde você está. Ele vai te expor. Ele vai fazer, onde você estiver, ele vai fazer com que as pessoas saibam que você é diferente. Então, assim, eu já tentei na minha juventude, eu falo na gíria. Os caras falam, não, você não é você. Esse negócio que tá bebendo, deixa eu ver se é gostoso. Não, mano, sai daqui, isso não é pra você. Mas essa, não, você não sabe dançar, cara, você não sabe. Então, a graça é escandalosa, a graça te expõe. Ela te expõe, o mundo inteiro vai saber que você não é desse meio. Então, o meu conselho é renda-se à graça. Sabe, renda-se à graça. Deixa Jesus trabalhar na sua vida, se renda. Fala, Senhor, eu mandei hoje, inclusive, um texto para o meu filho hoje, acho que é 1 Pedro, né? Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. Meu Senhor, eu não sei como eu vou chegar. E como que eu vou chegar? Eu não sei. Mas qual que é o tempo? Você se humilha debaixo da potente mão de Deus. Você se humilha. Se humilhar é dizer assim, Deus, eu não tenho condições, eu não tenho capacidade mesmo, mas se o Senhor está me chamando, me guia. Sabe? E aí Ele vai conduzir a sua vida. Então, o meu conselho é esse. Renda-se ao chamado. Não lute. Existe um trecho muito lindo na chamada de Paulo, quando Paulo cai do cavalo. Sim. Né? Quando... O Paulo cai do cavalo porque ele não quer. Não, o Paulo é um teólogo, é um filósofo, ele acha que está dentro de uma religião boa, aí Deus derruba ele do cavalo e diz assim, Paulo, dura coisa é recalcitrar contra os agrilhões. Recalcitrar quer dizer resistir. Ele fala, Paulo, enquanto você resistir, você só se machuca. Entende isso? Enquanto o homem resiste, ele só se machuca. Agrilhão é uma ferramenta, assim, ó, é uma ferramenta que os agricultores usam para ficar cutucando o boi e o cavalo. Ele resiste, aí machuca, porque toda vez que ele resiste, ele se fura. O cavalo, o boi, ele fica bem na parte de trás, assim. Toda vez que ele não quer ir, aí ele machuca. Então, o Senhor diz, dura coisa é contra ti recalcitrar contra os agrilhões. Deus está dizendo o seguinte, enquanto você resistir, você vai se sentir machucado. Você vai chorar, vai doer. Então, qual que é o meu conselho, irmão? Para de resistir ao chamado. Às vezes, o que está sangrando em nós é por causa da resistência. Sabe? Você resiste, aí você se machuca. Mas Deus não. Deus está só olhando para você. Você está se machucando por sua causa. Porque você é teimoso. Sabe quando a criança faz birra? Quando ela quer um iogurte no supermercado e ela cai no chão, ela pode se machucar. Não é culpa da mãe. Como ele está dizendo, depois eu te dou, ou em algum momento eu te dou, mas ele fica, eu quero. Cai, se machuca, se rala. E Deus é a mesma coisa. Enquanto a gente resistir, a gente vai se machucar. É por isso que ele fala assim, já que você está resistindo, eu vou te levar ao deserto, lá eu vou falar ao seu coração. E lá você vai me ouvir. Meu Deus! É por isso que a gente passa por dificuldades, e muitas vezes a gente atribui, porque é o diabo. Não é. Muitas vezes é Deus levando. Falou, eu vou levar, porque é só lá que você vai me ouvir. Então, meu conselho para qualquer pessoa que está entendendo que foi chamado, não resista ao chamado. Não resista. Se humilhe diante de Deus, se renda na presença e deixa Deus te levar, deixa Deus te guiar. Meu Deus! Pegou Meu aí, Deus! né, Paula? Já que é Pegou, né? do céu, só resposta. Quando eu estava preparando, né, ontem à noite, já de madrugada, eu já tinha lido algo, o senhor já tinha ministrado ao meu coração sobre isso. Eu quase botei um tema lá, gente, vai falar sobre o chamado. Eu, na minha pequenez, duvidei, né? Tá vendo? Bem-vinda, amiga. Eu duvidei até, falei, vou botar um tema, Senhor, quem sou eu para botar um tema? E o Senhor falou, é sobre chamado. É sobre respostas para vocês e para outras pessoas que estão necessitando. Então, pessoas levantam pessoas como vocês. Eu acho que é por isso que todos vocês são um anseio do nosso coração, porque foi gerado no coração de Deus para o nosso. A próxima pergunta é, o chamado para pertencer à família de Deus, ao corpo de Deus. Esse é o convite à salvação? O chamado para pertencer à família de Deus, se é um convite à salvação? Isso. Assim, o chamado à salvação é um chamado individual, assim. No momento que você entrega a sua vida para Jesus, a partir daquele momento você já tem a convicção, né? Pelo menos precisa ter a convicção de que você está salvo. Né? A partir disso, você vai fazer parte do corpo. Então, assim, eu não faço parte do corpo para ser salvo. Né? Sim. Eu sou salvo e por isso eu faço parte do corpo. Entende? Então, assim, Cristo habita em mim e eu entendo que Ele é o cabeça. Se Ele é o cabeça, eu preciso procurar os membros
Os membros desse corpo é a igreja. É o pastorado, são os jovens, né, que talvez sejam um pulmão, então, são as crianças que talvez sejam as mãozinhas, são as senhoras que talvez sejam os cabelos brancos. Então, o corpo de Cristo é isso. Sim. Então, assim, eu vou lá porque eu quero ser salvo. Assim, por isso que frequentar a igreja não salva ninguém. Frequentar não salva. O que salva é a convicção de que Cristo morreu por você. E aí, a partir dessa convicção, você fala, eu preciso fazer parte do corpo. Por isso que não dá para ser crente em casa, não dá para ser crente, vou ficar... Só aqui. Não dá. E tem pessoas que querem, né? Tem pessoas que querem. E você precisa se envolver com o corpo. Sim. Você precisa se envolver com os membros do corpo. Cristo vai dando um direcionamento e você vai, tá me levando para isso, tá me levando para esse lado. Então, assim, salvação não está em participar da igreja. Salvação está em fazer parte do corpo de Cristo, no sentido de que você tenha a convicção de que foi salvo. Foi salvo, você vai querer fazer parte. Vai querer participar. Quando você é salvo, você quer participar. Eu quero participar, eu preciso fazer parte disso. Racional, O Espírito vai te levando. Eu gosto do texto de João que diz assim, o Espírito te guiará toda a verdade. A gente não tem dúvida acerca da verdade. O que é verdade? O que é verdade? Mas o Espírito que está em nós, diz o texto, ele nos guiará toda a verdade. Ele vai te guiando, quando você vai ver, o podcast foi guiado pelo Espírito Santo. Pode crer. Foi o Espírito Santo que foi guiando. Não foi assim, porque Paulo eu sou descolado, porque não, mas o Tiago. Não, o Espírito. Outras pessoas não poderiam estar fazendo o que você faz, assim. Especificamente, entendeu? Muita gente pode ter capacitação, sim, mas o espaço, o momento, a ocasião, o Espírito Santo conduziu vocês. Entende? Entendi. Então o Espírito Santo nos guia toda a verdade. Então, assim, estando enraizado em Cristo, ele nos leva a fazer parte. Sim. Eu quero fazer parte, por quê? Porque eu faço parte do corpo do... Meu Deus. E por aí vai. Uma grande amiga minha, missionária agora, vou falar o nome dela, Marisa, ela sempre falou, se envolva nas coisas de Deus. Se envolva, era um outro tempo, se envolva, Paulinha, com tudo que é de Deus. Não dá espaço para nada. Se envolva com tudo. Marisa é uma bênção. Já que você falou sobre isso, eu tenho uma outra missionária, muito amiga minha. Ela sempre foi assim, amiga. Sabe assim, você reconhece alguém? É a Zete. E a Zete me mandou uma pergunta. Ela mandou assim, você, Julião, você acha que o chamado é menos sobre encontrar um papel específico e mais sobre ser transformado à imagem de Cristo e servir onde Ele o colocou? Que pergunta, hein? Quer que eu repita? Repita aí. Vamos lá. Julião, você acha que o chamado é menos sobre encontrar um papel específico, porque tem gente que quer encontrar até um chamado específico, eu vou abrir um chamado específico, e mais sobre ser transformado à imagem de Cristo e servir onde Ele te colocou? Eu vou falar aqui, eu não sei se eu vou responder à altura da Zete, né? A Zete, missionária Zete é missionária, top. Mixa demais, eu te amo. Zete é top demais, é bênção, né? Referência. Referência. Para muita gente, inclusive para mim. Bom, eu entendo o seguinte, que o chamado ele é tão importante assim, mas ele é, ao mesmo tempo que ele é importante, eu não vou chamar de fardo. Mas eu vou chamar de uma missão. Não é fácil você cumprir uma missão. Então, assim, às vezes, muitas vezes você tem a convicção, como eu falei, eu tenho a convicção do chamado, mas assim, é mais importante como convicção ou como fazer. Assim, só para você entender, o chamado muitas vezes é você fazer coisas que você não gostaria de fazer. Entende? O chamado não é, eu vou fazer o que eu gosto de fazer. Não é isso, o chamado não é isso. O chamado muitas vezes é fazer coisas que você não gostaria de fazer. Por exemplo, Jeremias. O Senhor chamou Jeremias profetizou 50 anos. Uma mensagem que ele não gostaria de profetizar. Ele falou, Senhor, eu não quero. Jeremias, você vai falar. E o Senhor já falou, Jeremias, o pessoal para quem você vai falar, Deus já avisou, eles vão te rejeitar. Porque Deus é o seguinte, Deus te chama, mas Ele não fica floreando. Ele não fica te floreando, falando, mas você vai, e vai ser só nuvens de algodão. Deus não faz isso. O Senhor chamou Jeremias e falou, o povo para que você vai profetizar é um povo de serviço duro, é um povo obstinado, duro. Mas mesmo assim, ele pregou 50 anos uma mensagem, 90% das suas profecias foram rejeitadas. Mesmo assim, então, ele pregou. Então, o chamado muitas vezes é fazer coisas que você chora na sua casa, na cama, assim, você fala assim, mas por quê? Porque é o chamado. Então, o chamado não é fazer o que eu quero.
Então, existe uma convicção gostosa de você ter ali, você sabe, eu fico feliz Uma com satisfação, né? uma satisfação, eu falo, meu Deus, como Deus pode me chamar para uma coisa? Só que quando Ele me coloca, por exemplo, para eu pregar, assim, eu sofro muito para pregar. Porque pregar é falar de Deus aos homens. E isso é muito difícil. Né? Tem gente que, não, porque eu vou lá e tiro de letra. Não, eu não tiro de letra. Pregar é falar de Deus. Então, para mim, é um sofrimento. Eu fico isolado dias, sabe? Eu fico mal-humorado, sabe? A Fabiana vem me dar uns beijinhos, eu vou lá, sabe? Meus filhos, eu fico naquela coisa. Então, porque é um chamado. E não tem como eu falar, não vou pregar. Não tem como eu falar. Por quê? Porque toda hora alguém me convida. Exato. Então, quando eu fico, ninguém me convidou, eu falo, legal, vou ficar aqui, nem vou ler a Bíblia. Ô, Julião, você pode pregar em tal lugar? Não dá. Então, o chamado, muitas vezes, é fazer coisas, ir para lugares e atividades que você não gostaria de fazer. Mas Deus te deu uma comissão. E você precisa. Porque missão dada é missão cumprida. Sabe por que Deus nos dá esse chamado? Sabe por quê, Marcos? Sabe por que, Tiago, que Deus faz isso? Porque Ele sabe que nós temos condições de fazer bem. E Ele espera mais da gente. Ele espera. Para esse livro aí, Paulo, você me chamou, eu vou falar. Por favor, Paulo, Deus espera mais de você para esse livro aí. Entende? Você pode fazer e ele fica olhando e falando, Paulo fez até aqui, mas eu espero mais dela. Mas, para o podcast, para a sua vida individual, Tiago, eu estou fazendo. Deus olha e fala assim, pô, eu chamei, eu sei que ele pode mais. Então, Deus tem isso, Deus aposta. Deus falou, aposto. É o Julião, é a Má, é o Tiago. Isso é chamada. Muitas vezes vai doer. Essa hora, por exemplo, podia estar com a minha família, comendo uma pizzazinha, assistindo um filminho, uma coisa ali, sabe, aquela coisa gostosa. Um ar-condicionado lá na minha casa, não, mas você sai numa quinta-feira, sabe, sem tomar banho, sabe, sem jantar, não faz parte do chamado. Você está entendendo? Vai pregar, você vai fazer outra coisa. Isso é o chamado. É fazer muitas vezes aquilo que você não gostaria de fazer, mas você faz porque você entende que um Deus, na eternidade, olhou e falou, eu quero. Agora, como é que esse Deus, na eternidade, olhou para você, Paula? Uma mulher improvável. Improvável. Má, assim, eu não vejo a Má, o tempo que eu conheço a Má, eu acho que eu troquei 2 minutos de fala com a Má. Eu fico pensando, como Deus pode usar a Má desse jeito? O Thiago, que é um camarada, né, super intro ali, eu fico percebendo. É isso, dá uma disfarçadinha. Bem na dele, Isso, deixar até passar desapercebido. Deus olha pro Thiago e fala, eu vou fazer desse cara uma bomba, Amém. um instrumento. Porque ele escolhe pessoas assim. Eu não, se eu fosse Deus, eu falava, quem é mais escolado, quem é mais pá, eu escolheria, sabe, os caras que é mais. Deus olha e fala, os improváveis. Quem é que ninguém chamaria? Então eu vou chamar. Isso é chamado. Sabe, é entender que Deus está te levando, porque é um chamado, e muitas vezes você vai chorar por causa do chamado. Muitas vezes suas mãos vão sangrar. São dias de falar, Senhor. Mas Ele chamou. E quando Ele chama, Ele capacita, Ele envia, Ele supre, Ele respalda. Meu Deus, que presença! Que presença é essa? Se eu louvar, você não vai. Eu não resisti. Que presença! Meu Deus! Estamos sendo agraciadas a todos os episódios. Você está falando com os corações de nós, os 3 aqui. Acho que os 3 já fugiu bastante. Como você falou, eu não me via nesse cenário aqui. A exposição me apavora, na verdade, né? Então, eu tenho um pouquinho de dificuldade em falar em público, em me expressar em público. E quando Deus me entregou o Cristo Pode Crer, eu dei todas as desculpas para Ele possíveis. Escolhe outro, não me vejo falando. Ela falou, vou interromper. Paulinha, tem resposta, mas é só você, tá? Eu vou te acompanhar só um pouquinho. Depois eu vou embora. Aí eu olhei pra ela e falei assim. E quando Ele Ele me deu através de um sonho. E tinha que ter o Cristo. Ele me deu o Cristo gritante, assim. Aí, quando a gente estava discutindo o nome, a gente chegou num determinado nome e não tinha o Cristo. Eu falei, não é esse, não é esse. Aí, a gente ia para outro e já tinha outro nome. E aí, foi quando veio o Cristo Pode Crer. Então, é algo que eu fugi bastante. Eu dei todas as desculpas para ele, porque nem eu mesmo me via nisso aqui.
Mas, como você falou, ele escolhe os improváveis. Quem chamaria? Eu e a Paula somos Improvável. os extremos, assim, de personalidade. Mas ele sabe o que ele está fazendo e estamos aí, né? Glória a Deus! Sabe uma coisa que eu acho interessante? No texto de João, acho que capítulo 3, se eu não estiver enganado, quando Pedro e João sobem para orar na hora nona, Pedro e João vão para o templo orar e eles encontram um paralítico lá. Né? Eles encontram um paralítico. E aí eles vão ter um diálogo com o paralítico vai ser curado. Mas o que me chama a atenção é o seguinte, é Pedro e João. Pedro, Paula, explosivo, dinâmico, né? Arrojado, proativo. E João, Calmaria. João, aquela calmaria. E como é interessante que Deus, a psicologia fala, não, mas como Deus faz uma junção maravilhosa. Os dois foram, a obra foi feita, a obra foi realizada. Então, assim, por que é maravilhoso? Porque o nosso temperamento também foi feito por Deus, assim, né? Existem muitas coisas que influenciaram as nossas vidas, mas assim, Deus conhece a maneira como nós somos, como nós pensamos, assim, certo? Eu não vou usar o Júlio porque ele é assim. Aí ele coloca uma Paula e uma e fala assim, vai e só faz a obra. Mas eu acho que quem é mais despojado vai ter mais destaque. Para Deus não tem isso. Não tem isso. Se você for ver as cartas de João é igual. Nossa, eu amo ele. João Ele é amor, ele é amor, filhinhos, não façam isso. Ele é amor, Mas ele é amor. não provoque, você vai lendo. As cartas de João dá até sono. Tão romântico que ele é. Aquela coisa, filhinhos, eu vos falo. Um coraçãozinho, só manda pro coraçãozinho. Só faltou um cheirinho de perfume na carta de João. Por quê? Porque ele tem essa característica. Então, assim, para Deus, quando ele quer usar, independe. Ele simplesmente usa o indivíduo. E é isso que a gente tem visto. Não sei se respondi a pergunta da Zete, mas é isso. Sim. Às vezes o chamado é fazer, é mais do que você se sentir propriamente convicto, é você fazer coisas que muitas vezes você não gostaria de fazer, mas que por amor, pela chamada, pelas convicções que você acaba fazendo. Meu Deus, Julião, pouco tempo atrás você pregou e fiquei muito impactada, porque até as músicas, os louvores, nos leva, nos tira a capacidade de entender a Bíblia, distorcer a verdade, que a gente tem que ver Jesus, que a gente tem que ver Deus e não ouvir. E eu fiquei impactada com essa sua mensagem. Acho que tem que ser espalhada aí, porque é falta de verdade. Hoje em dia eu sinto assim, uma geração mais motiva, mais coach. A internet, a mensagem é rápida, a pessoa, esse pastor é uma bênção, ele não fala nada de Deus. Ele jogou palavras bonitas e botou mais uma emoção no seu coração, e é isso que não é Cristo. E eu acho que essa mensagem que você teve, eu acho maravilhoso. Você falou, eu não gravei o culto. Senhor, tá faltando eu como instrumento. Eu vou embora com isso. Então, assim, pouco tempo atrás você pregou que essa geração quer ver Jesus e não ouvir a sua voz. Até onde você foi ministrado para você trazer essa mensagem. Porque hoje em dia eu quero ver, os louvores nos levam a isso, né? Sim. Eu quero ver, tipo, quase colocando Deus à prova, eu quero te ver. Eu quero te ver. Se eu não te ver, eu não acredito. Quase tô médio, deixa eu botar a mão, deixa eu passar a mão do teu lado, deixa eu ver se você morreu mesmo por mim. Você falou, eu fiquei assim, e iludidamente, ou no subconsciente da música, nos leva a pensar isso. Por isso que até a música é um alimento que a gente tem que... peraí, deixa eu ver o que eu tô ouvindo, deixa eu ver o que eu tô fazendo. E o que te levou a fazer essa pregação que... Cara, eu vou tentar achar pra voltar lá. Sim, eu acho também, Paulo, assim, que eu não, quando a gente fala dessa geração, não é que a gente está condenando, sabe? Não, é toda a geração. Porque eu já tive os meus períodos também de querer ver. Existem períodos na vida da gente que a gente quer ver. Tem até aquele ditado, né? Só vendo pra quê? Tomazeiro. Tomazeiro. A gente quer, assim, e a gente percebe que é isso, né? As canções acabam levando para essa inclinação, parece que a pessoa tem que ver. A gente vê igrejas com muitos movimentos diferenciados, assim, sabe? Pessoas querendo ver alguma coisa diferente. Parece que você ir para o culto, entender a liturgia ali, ver aquele culto calmo, parece que Deus não está. Exato, sabe? Parece que Deus só está no fervor, sabe?
no choro. No barulho, aquela coisa, né? Tem até um episódio bacana de Elias quando está na caverna. Eu acho que acabei citando esse texto também. Elias está na caverna, né? E aí ele fala, Deus, eu estou desanimado. Aí ele ouve um barulho, mas o texto diz, Deus não estava no barulho. Aí vem um trovão, aí o texto diz, Deus não estava no trovão. Aí daqui a pouco vem uma brisa suave. E ele ficou bem sossegado. Deus vai estar nessa brisa suave? A gente não faz assim? Deus vai estar nessa calmaria? Não. Esse irmãozinho que vai falar, eu não sei, Deus tá. Vim me julgando que vai pegar. Deus tá. Quando eu chegar lá no tablet de Jesus, eu tô lascando. Irmão. Então, assim, a gente tem muito isso, de ficar olhando, né? As aparências, de querer ver alguma coisa. E muitas vezes Deus está nessa brisa suave, nessa calmaria, sabe? Deus está no silêncio. Deus está na pessoa que fala manso, sabe, Mar? Sim. Deus entende? Aquelas pausas dramáticas, tem gente que quer ocupar as lacunas da pregação até quieta, vai. Então tem essas coisas. Então, assim, quando eu falei, eu não estava condenando, mas assim, a gente precisa tomar cuidado com essa ideia de querer ver, porque a Bíblia recomenda isso, né? O texto de João diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Sim. O texto não diz assim, as minhas ovelhas vão me ver, não, ouvem a minha voz. Quando o pastor fala, a ovelha ouve. Elas conhecem a voz do pastor. Então, assim, quando Jesus falar com a gente, precisa discernir quem é que está falando. A gente não pode ser enganado assim, eu estou ouvindo uma voz assim. E assim, a gente precisa realmente destronar essa ideia, né, de que a gente precisa ver alguma coisa. Tá? A gente precisa destronar a ideia. O que a gente precisa de verdade é ouvir a voz de Deus. E aí, como é que a gente ouve a voz de Deus? Ninguém vai perguntar isso? Como é que ouve a voz de Deus, Júlio? A gente aproveita o silêncio. Meu Deus. Aproveita o silêncio. Como é que a gente ouve a voz de Deus? A gente afastando um pouquinho da correria do dia a dia, sabe? Das muitas informações, dos celulares. Quando é que eu ouço a voz de Deus? Quando eu deixo de lado porque eu preciso, sabe? E ficar de verdade, num tempo contemplativo. Sim. Sabe o que é contemplativo? É contemplativo quando você fala, eu quero ficar aqui. E algumas pessoas vão chamar de solitude, né? Solitude é quando você escolhe um momento para estar só. Exato. Porque a solidão é quando todo mundo sai e te deixa sozinho, né? Se vocês forem embora agora, eu vou me sentir só, porque isso é solidão. Mas quando eu falo assim, por favor, fiquem na sala do lado, que eu quero ficar, isso é solitude. Eu estou dizendo o seguinte, eu quero crescer com esse tempo de solidão, eu quero acrescentar alguma coisa. E é nesse momento, né? Deus falou com pessoas. Não sei se você se lembra de Gideão. Gideão estava malhando no trigo no lagar, ele estava fugindo. Aí ele falou, assim, pegou a comida, estava lá sossegadinho ali, falou, eu estou aqui, sossegado. Deixa eu aqui. O anjo veio, ele estava sozinho, ele não estava fazendo festa. Sara estava dentro da cabana, o anjo veio, sozinho, sabe? Sozinho. Daniel, 84 anos orando, aí o anjo chega, Daniel, quando você começou a orar, eu já ouvi, já vi. Sabe assim? Então assim, a solitude, eu sei que existe uma frase que diz assim, nós estamos juntos misturados. Legal, eu gosto disso. Mas existem momentos que Deus quer falar com a gente na solidão. Então, como é que a gente ouve a voz de Deus? Quando a gente aproveita isso, quando a gente fala assim, nós estamos juntos, mas não quero estar misturado agora. Sim. Porque tem gente que fala, não, Tiagão, você tem que se envolver, você tem que estar com todo mundo. Nem sempre. Às vezes a solitude. Desfrutando dessa solitude. Eu vou falar com às vezes a madrugada, sabe? Aquele tempo, assim, a hora do almoço, que fala, não quero almoçar com vocês hoje, vou dar uma saidinha, dar uma volta no quarteirão. Quantas vezes, contar a experiência, quantas vezes eu precisava ouvir a voz de Deus, aí na empresa, ou comia rápido, ou fazia alguma coisa para sair, dar uma volta, não tinha lugar para orar. Quantas vezes eu fui no orelhão, sabe? Eu peguei o orelhão, fingi que estava... Você sabe que é orelhão, gente? Não? Eu sei, eu sou o Thiago não sabe que é orelhão. Mas você também não sabe que é orelhão. Minha mãe era telefonista. Vamos defender o Thiago, a gente veio da Tem 30, tio? Solta a voz, tio. Pegou? Tem 30, né, tio? A gente sabe. Acho que pegou ele. Pegou. Eu já fui no orelhão, já fui para orar no orelhão, não tinha lugar. Fui no orelhão, falei, Senhor, eu estou precisando. A pessoa olhava e falava, nossa, está falando com uma pessoa muito emocionada e tal. Eu no orelhão, sabe, no orelhão, falando ali, chorando, no orelhão, no meio da rua, sabe? Porque eu precisava de um momento. Hoje não, hoje tem um banheiro na empresa, não sei se vocês sabem, mas banheiro na empresa tem para orar. Sim, gente, da faculdade, eu orei na faculdade, eu orei lá. Depois eu lembrei que é privado, mas tá tudo bem. É isso. Sabe assim, sabe, às vezes sai um pouquinho, vou pro terraço da empresa, lá no prédio, na parte de cima não tem ninguém, falo, Senhor, eu estou aqui. E é isso. Eu estou falando isso, mas nem lembro mais do que a gente estava falando. Também não, mas tá tudo bem. Porque eu sou meio assim, né? Dou aquelas viajadas. Eu também. Nós estávamos falando solitude.
Então, solitude, né? Mas é isso. Como é que a gente faz para ouvir a voz de Deus? É isso. Voltamos. Fio, volta. Então, assim, o profeta vai para a caverna e alguém podia dizer assim, é um fracassado, está na caverna, está na timidez. Não, é ali é o momento. Sabe, Gideão malhando trigo no lagar, Daniel orando, personagens que estavam sós, na solitude. E Deus chegou e falou com aqueles indivíduos. Sabe, isso é que é maravilhoso. Então nem sempre. Então quando eu falo assim, essa geração, porque tem muita gente que é do oba. Exato. Do culto tem que ser. E eu não estou dizendo que não pode ser. Eu gosto do barulho. Eu fui criado na Assembleia de Deus, um Pentecostes, uma língua estranha, um negócio meio. Eita, glória! Mas não é regra. Não é regra. Deus nem sempre está no fogo. Entende? Então, quando eu falei isso nessa mensagem, que diz o seguinte, a gente só parar um pouquinho para ouvir a voz de Deus, aproveitando a solitude, aproveitando os momentos de tranquilidade. E Deus fala. Então, nessa mensagem eu quis dizer mais ou menos isso. Tomara que eu tenha sido bem compreendido. Foi. Não, e eu falei que a pergunta da Zete era minha, a da Zete é outra. O que acontece? Eu faço as perguntas, eu boto o número, gente. Achando que vai ser assim, 1, 2, 3, 4. Aí você vê como é da 7, vou para 6, vou para 2. O Espírito Santo só vai falando, eu só vou. Não faz essa agora não, faz a outra. Não, é outra. Bem, vamos lá. Não é a da Zete, amiga, vai ter a tua, tá? Não é a tua, você viu que o Espírito Santo... Ah, tá, não, era a Zete. Não é. Vamos lá. Como falar para as ovelhas, pessoas, que elas não são especiais, que Deus não tem um chamado específico para ela, porque eu acho que a pessoa, deixa eu ver se eu me faço entender, a pessoa que é o chamado igual de Abraão, que é um chamado super específico, super especial, por exemplo, Deus vai falar, é isso, filha, é isso. E como falar isso para as pessoas? Como explicar que o chamado é o que Deus botou na tua mão, é isso, minha filha, faça isso? Assim, você falou do chamado de Abraão, mas assim, nós estamos num privilégio, né? Sim. Abraão teve que fazer um monte de coisa na marra. Ele fez na marra, assim, né? Na marra. Qual é o privilégio? Nós temos o Espírito Santo em nós, né? Então, assim, muitas vezes, eu estou entendendo a pergunta, mas muitas vezes é assim, a gente olha para o chamado e a gente tem um desejo. Por exemplo, eu já pensei, em ser missionário, assim, sabe? Eu queria ir para uma outra nação, eu já pensei. Já pensei, eu falei, eu vou para outra nação, vou fazer... Cara, mas assim, é isso que Deus quer? Tá vendo? Aí eu quero ser levita. Ok, legal ser levita, legal. Mas esse é o chamado. Porque às vezes eu tenho um sonho, só que o meu sonho não é o sonho de Deus. Às vezes tem gente, por exemplo, tem gente que tem que pregar. Permita-me falar assim, com todo respeito. Desculpa. Permita. Sim. Tem gente que tem, assim, com pregação. Existem pessoas que foram vocacionadas para pregar. Existem pessoas que podem pregar, mas não foram vocacionadas. Não estou dizendo que a pessoa não possa. Sim, tem total certeza disso. Entende? Existem pessoas que foram vocacionadas para pregação. Quando ele foi vocacionado, o texto que ele lê, ele vai conseguir conduzir o texto, a interpretação. Ele vai conseguir, porque ele foi vocacionado para aquilo. Existem pessoas que não foram vocacionadas. Ele vai fazer, mas ele não vai fazer com tanta habilidade. E a igreja vai perceber. O indivíduo que foi vocacionado, o indivíduo que não foi vocacionado. Então, o que não foi vocacionado, ele não pode brigar. Porque ele não, eu quero. Ele não foi vocacionado para isso. Ele foi vocacionado talvez para outra atividade que talvez ele não descobriu. Não entendeu o chamado. Ele não entendeu o chamado. Então ele está nesse negócio aí, é específico, eu quero. É específico para você. Então assim, existem coisas que são sonhos nossos, não são sonhos de Deus. E a gente fica, Deus, realiza meu sonho. Quando na verdade, eu deveria dizer, Deus, qual é o teu sonho para minha vida? Que chamado é esse? Para que lado eu vou? Então a gente não pode forçar a natureza. Forçar a natureza, assim, amigão, se você não foi chamado para cantar, irmão, não força a natureza. Canta na tua casa, canta na tua casa. Pega na tua casa, aproveita, convida todo mundo e prega na cabeça. Exatamente. É uma benção. Tem gente, Paulo, tem gente que fica na porta assim, que te recebe com amor, com carinho. É Cristo ali, né? Você vê, poxa vida, é uma coisa tão gostosa alguém que te recebe. Mas se você pegar essa pessoa e colocar numa outra função, não vai dar certo. Não. Acho que esse é o corpo. É entender, discernir que parte você faz. Qual é o seu lugar no corpo. Exato. Não adianta, não, eu quero ser pé, eu quero ser mão, não. Você tem que entender qual que é o seu... Então, assim, no que eu acredito? Eu acredito que Deus tem um chamado para cada indivíduo. Assim, só que nós é que precisamos dessa intimidade, saber para que lado. Para onde ir. Então, para onde ir? Porque assim, Deus vai te direcionando. Mas se você ficar teimando, que quer ser cantor, quer ser pregador, quer ser missionário,
Só as coisas que é palanque, coisa que... Você sabe por que eu estou falando isso? Porque assim, muitas vezes, assim, eu estou na igreja há muito tempo, então eu vi muita coisa acontecer. Então assim, tem pessoas que acham que trabalhar para Deus é exercer qualquer trabalho que está em evidência. Exato. Se eu apareço, eu estou trabalhando para Deus. Isso. Se eu não estou em evidência, eu não trabalho para Deus. Sim. Entende? Então tem gente que tem necessidade de ter um microfone, que tem uma guitarra, um violão. Mas assim, a obra de Deus não se restringe a isso. Isso é muito pequeno para pensar que isso é se chamar. Isso é muito pequeno. Isso é muito mais Muito coisa. raso. É muito raso. É muito raso. Tem muito mais coisa. Então assim, quem pensa que fazer a obra de Deus é estar em evidência, se engana. Porque assim, os grandes homens de Deus foram chamados para não estar, assim, sabe? Sim. Porque assim, quando você é chamado por Deus, você não quer estar. Eu não quero aparecer, sabe? Não é confortável. Não é confortável. É isso. Entendeu? É assim, quando você tem um chamado, você não se apresenta. Deus te apresenta. Deus te apresenta. Quando a pessoa tem um chamado, a pessoa, quando vai ver, já está fazendo. Sim. Então, é como eu falei assim, eu não fui programando a minha vida. Quando eu fui ver, eu já estava fazendo. Já Pô, tá. Julião, aquela palavra lá, outro dia o irmão falou, mas como você faz, João? Você recebe uma voz, você ouve... Como você faz? Eu falei, Me discerne aqui para eu copiar. não sei, eu fico na minha casa, eu leio a Bíblia, eu peço entendimento e venho aqui e prego. Ah, mas como você ouve uma voz? Eu não sei dizer. Sim. Você sabe por quê? Porque o Senhor não mereço isso daí. Isso é uma graça. Foi um dom. Deus me escolheu para fazer isso. Sim. E eu não sei como eu faço. Eu só sei que eu faço por causa da graça. Sim. E eu encontro pessoas que têm muito mais leitura, muito mais teologia, muito mais conhecimento e não conseguem desenvolver. Entende? Sim. Não conseguem desenvolver. Sim. Porque não foi o chamado. Então, assim, a gente precisa parar de sonhar os nossos sonhos e começar a sonhar os sonhos de Deus. E aí a gente vai a respeito desse chamado específico. Chamado específico é o que Deus quer para você, não é o que você quer. É isso. Meu Deus. E entender que tudo é para Ele, né? Não importa onde você esteja, o que você esteja fazendo, seja limpando a igreja, seja no louvor, é tudo para Ele. Ser membro também. Ah, eu sou membro, sento isso também é chamado. É chamado. Porque se não tiver membro, vamos pregar para quem? Pra ninguém. Se todo mundo cantar, pregar, fazer alguma coisa, acabou. Acabou. Então nós precisamos dos irmãos lá que estão sentados, ouvindo, são edificados e vão edificar na empresa dele, na casa dele. Vai espalhar essa mensagem, vai usar a porção para ministrar outras pessoas. Passar para Marlene. Eu tenho mais aqui engatilhada. Eu só estou botando o número para me saber quais são os próximos. Júlio, qual o maior engano que pode desviar um cristão nos últimos tempos? Trazendo para o contexto de hoje, dessa geração imediatista, de querer tudo para ontem, talvez entre na questão do chamado também, de você ter paciência de entender para aquilo que Deus está te chamando. Qual o maior engano que pode desviar um cristão nos últimos tempos? Bom, Maia, eu tenho pensado nos últimos meses, talvez nos últimos anos, a respeito disso. E assim, na minha concepção, o maior engano que pode ocorrer na vida do indivíduo se chama vaidade. E a vaidade que eu estou falando não é vaidade da beleza. Sim. Não é vaidade de passar um pó, de querer ficar com um corpo bacana igual o Tiagão, não é essa vaidade. Sim. É aquela vaidade que entra, que brota do nosso interior, que me faz parecer, ou que me faz sentir que eu sou melhor do que alguém. Sim. Sabe? Que eu mereço alguma coisa. É essa a vaidade. Lá no Jardim do Éden, a serpente chegou e falou assim, ó, se você quiser, e se você comer, você vai ser igual. O que brotou no coração de Eva? Uma vaidade, de querer ser igual. Eu acho que poxa vida, seria Deus... legal, eu sei. Seria legal eu ser igual a Deus. O que é isso? Isso é vaidade. Vaidade. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado porque é o seguinte, muita coisa infla o nosso coração. Sim. Se eu prego um público aqui de 200 pessoas, 100 pessoas, se eu pregar um público de 5 mil pessoas, talvez isso infle o meu coração, sabe? Se eu tocar para uma pessoa, um público maior, um evento, isso pode, e eu não estou dizendo aqui que o diabo vai colocar, porque assim, nós temos uma natureza corrompida, Sim. Isso já está em nós. Já está. A vaidade, o orgulho já está em nós. Ele só está amortecido por causa da graça, por causa do Espírito Santo. Então o Espírito Santo
amarra isso dentro da gente, vai trabalhando dentro da gente. Mas se a gente não tomar cuidado, essa vaidade infla, e você começa a pensar o seguinte, não, eu sou melhor do que o Thiago. Eu consigo. Eu sou melhor, assim, sabe? Eu prego melhor, eu canto melhor, minha desenvoltura é melhor, sabe? Sim. Então, assim, essa vaidade pode levar pessoas à perdição. Sim. E parece uma coisa sutil. Ó, se você comer, porque comer é uma coisa simples. Sim. É uma coisa simples, né? Não é difícil. Se você comer essa fruta, não é. Então, assim, o diabo não vai sugestionar coisa difícil. Ó, se você ficar, sabe? Dá uma ficadinha. Dá uma experimentadinha. Sim. Usa um pouquinho. Ele não vai sugestionar uma coisa assim, Uau. vira pirueta. Vira pirueta é difícil. Sim. Ele sabe que é difícil. Então ele fala, acho que se você fizer só um pouquinho isso. Thiago, só isso daqui. Não vai dar nada. Não vai dar nada. Não vai influenciar em nada. E aí a gente fala assim, aquela vaidade brota, fala, realmente, não vai dar nada. E aí depois a gente come. E acontece isso muitas vezes na vida da gente. Na minha vida já aconteceu, eu acredito que na vida de muitas pessoas já aconteceu. E você se vê enganado porque você deixou a vaidade entrar no coração, sabe? Deixou ela brotar no coração. Então, assim, uma das coisas que pode levar ao engano, porque existe um culto hoje, né? Existe um culto ao homem, né? A memória do homem, tudo hoje é para o homem. Eu não queria falar, mas vou falar, né? Assim, Não, mas tudo. pode falar. eu vou falar tudo, assim, as canções, né? As canções levam pra gente, eu quero, eu consigo, eu sou capaz. Sim. Tem canções que falam Eu assim, fiz. eu fiz, eu vou me vingar, quando Deus me exaltar, eu vou me vingar. Exato. Quando Deus me exaltar, tipo, eu vou Você pisar vai no meu ver inimigo. isso. Você vai ver o que Deus o fez. que Deus vai fazer a meu favor. Ao meu favor, eu vou pisar nos meus inimigos. Os inimigos que estão falando nessas canções não é o inimigo do diabo, não. O inimigo é o chefe, o encarregado, ou o vizinho, que às vezes tretou com você. Então, todas essas maneiras de cantar, com todo respeito, né? Sim. Eu brinco lá em casa, né, que assim, eu gosto de worship até a segunda página, né? Eu sou tradicional, eu Sim. gosto de umas canções mais, né, congregacionais. Então, assim, eu estou falando que... O que eu estou falando mesmo? Sobre canções. Das canções. Sobre essas canções que inflam. Sim. né? O ego, né? Ou a canção infla o nosso ego ou coloca muito para baixo. Desculpa, tem canção que eu canto que eu não dá de chorar. Mas que tristeza. Ai, que Mas difícil. A minha mãe que Quando fala eu assim, chorar, a minha mãe que fala vou me lembrar. Meu, de toda a tristeza que eu passei. toda a tristeza que eu passei, eu falo, Senhor, Maravilhoso. meu, por que a gente não... Assim, o Salmo de 1100, celebrar em conjunto ao Senhor, já entra no louvor com alegria, uma coisa gostosa, adorando. Então, assim, as músicas tem essa coisinha, né? Ou fica inflando o seu ego, ou te deixa muito pra lá. Nossa. Se você só ouvir o louvor e algumas músicas foi embora, vai deprimir. Vai, minha mãe fala, troca esse louvor, meu louvor vai ali no mato. Tô triste. Nossa, minha mãe fala, que é isso? Que tristeza, fica naquela... Então é isso. Mas assim, faz parte de um culto à vaidade. Isso também é vaidade. Vaidade. Porque você só olha para você. Né? Se eu vencer, quando Deus vai restituir, e coisas do tipo. Não quero entrar muito no mérito, senão depois vamos pegar. Mas assim, eu gosto do louvor congregacional, sabe? Ele exaltado, sabe? Grande é o glória a Senhor, Deus. o Senhor é poderoso. Para ele, Rei por dos ele, reis. Rei dos reis, por ele, para ele, são todas as coisas. Porque é isso que a Bíblia nos mostra. Isaías capítulo 6 diz que os anjos estavam ao redor do trono clamando santos. Santos. Exato, a melhor canção. Exaltação. Então, ainda falando sobre o engano, a gente já toma cuidado com essa vaidade. Não é. Né? Estar aqui hoje pode inflar o meu ego. Eu fui no podcast e você não foi. Entende como são coisas? Sim, sim. Posso sair daqui. Então, eu preciso me policiar, você precisa se policiar, Sim. nós precisamos se policiar. Foi instrumento na mão do Senhor Foi instrumento, e é isso. para uma boa conversa e alcançar pessoas. É esse o desejo do Exatamente. coração. É isso. Não sei se responde, mano. Não, Nossa. responde muito. Meu Deus, pode ir, mano. E o que é mais perigoso? Um crente frio ou um crente religioso? E por quê? O que é mais perigoso? Um crente frio Um religioso. ou um crente Crente religioso? religioso. Eu acho que o crente religioso é mais perigoso. Religioso. Porque sabe, o crente religioso, ele tá muito preso, nas filosofias, ele está muito preso, sabe, Fariseu, nas regras, ele está muito preso, sabe? Sim. Você sabe por que o crente frio não é tão perigoso? Porque Deus adora aquecer o crente frio.
sabe? Boa. Um crente tá frio ali, Deus olha e fala, pelo amor de Deus, eu vou arrumar um negócio aí pra você. Deixa ele no meio da tribulação. Você é frio. Quando acontece uma tribulação, o que você faz? Fica quente. Você fica quente. Vou orar. Você vai orar. Propósito. Então, Deus gosta de crente frio, no sentido de que é uma maneira que... Agora, o crente religioso é o chamado hipócrita, né? A gente teve uma aula sobre isso. E acaba sendo ego também. E acaba sendo ego também. Aí eu sou religioso, né? A gente falou Eu sei, eu sei, eu conheço as leis, eu conheço a Bíblia de capa a capa. Já li várias vezes. Já li, o que adianta você ler de capa a capa e não obedecer Não entrou nada. Não obedecer nem a fitinha. Nada. Entende? Praticar. Então, assim, é praticar. Nós não somos melhores, nós somos cheios de falhas. Né? Então, a gente está fazendo uma troca aqui, mas para dizer assim, que o religioso, muitas vezes, ele foi combatido por Jesus. Ele foi combatido. Jesus batia de frente com os fariseus. Batia de frente. Quando eu penso em religioso, eu penso em fariseu. Sabe? A primeira coisa que me dá uma vez é fariseu. Acho que um dos quadros está saindo muito fariseu lá dos meus quadros. Eu ando tendo tempo com o Senhor e falar, não, é hipocrisia. Meu Deus. É o meu momento de troca com o Senhor. É o momento eu e Ele. Tô só desfrutando, literalmente desfrutando. Tem vezes que eu tô lá fazendo, eu tô dando risada. Senhor, esse daqui é você, você tá ligado? Porque esse daqui é você. Ele dá risada, ele fala, filha, tá maravilhoso. Vai que vai. Vai que vai. Mas é isso. Então, respondendo a pergunta, o fariseu é muito mais preocupante. Porque o fariseu, ele se resguarda dentro da sabedoria dele. Eu sei. Agora, o crente frio não. Se Deus pegar um crente frio, um culto pentecostal... Lascou, querido. Deus enche. Vai ter o poder rodopiando. Rodopiando. Mas não é aquele moleque gelado, aquele crente gelado, tá lá no meio da igreja. Amém. Pode fazer. Você inventar um poporri de Vocês perguntas. pensaram que eu vi podcast ser uma coisa mais séria, né? Não, eu já conheço há algum tempo. Tem gente que fala assim, o Júlio é sério, né? Meu pai falava assim, o Júlio é uma bênção, né? Paula? Vai, é uma bênção. Pra quem tem uma intimidade, ele é uma bênção. Todo mundo ele é uma bênção. Sério, eu acho até que preciso me policiar, que eu brinco muito. Não, você acha? Eu acho. Aqui na igreja não dá, eu tô ali na frente, não tem ninguém pra brincar comigo. Eu tenho uma figurinha que eu posso dar pra ninguém, mas é entre nós aqui. Cuidado, Eu tenho uma figurinha aqui que é entre nós aqui. Deixa no cheiro, irmão. Deixa no cheiro. Mas é isso. Vamos lá, Júlio. Falando do caráter de Deus, o que mais te surpreende sobre o caráter dele quando você lê as Escrituras? O que mais me surpreende no caráter de Deus quando eu leio as Escrituras é justamente um atributo que eu acabei de cantar agora há pouco, e quando eu cantei assim, eu sei que a tua fidelidade me leva além. Nossa, sabe? fidelidade. A fidelidade de Deus. Porque, mano, não existe meios, não existe possibilidade. A possibilidade de eu ser usado é uma possibilidade zero. Por exemplo, outro dia a Camila perguntou, pai, você pregou no domingo, mas você falou tanta coisa. Como é que você decorou aquilo? Como é que você escreveu tudo aquilo? E eu fiquei sem resposta para ela, porque assim, eu fui um adolescente, assim, muito, como é que eu posso dizer, assim, muito distraído. Hoje, né, hoje em dia, a missionária Jane fica dizendo que eu tenho traços de TDAH, que eu tenho que fazer... Ela fala, não, José, vamos fazer uns exames aí. Quando eu era garoto, assim, eu era mais... O meu apelido, você vê, por exemplo, o meu apelido era Lerdo. Assim, esse menino é o filho mais lerdinho, porque assim, minha mãe pediu para eu comprar farinha de mandioca, eu comprava farinha de rosca. Mandava comprar sal, eu comprava açúcar. Então eu sempre fui muito voado, muito voado. Eu mandava fazer uma coisa e fazer outra. Chegou uma época na minha família que minha mãe não mandava comprar mais nada. Mandava o meu irmão mais novo. Ou mais novo, ou as meninas, porque eu fazia tudo errado. Então como é que eu fui tirado? Assim, tirado com todo respeito, assim, né? Aos meus irmãos, assim. Mas esse moleque é muito lento, ele é muito lerdo, ele não vai fazer nada. Então pensa você, a carga, a imagem que você... Sabe, a mensagem que você recebe desde criança, que você não vai conseguir despontar que você é lerdo. Sim. Sabe? Então eu cresci assim, chegou uma época e falei, eu realmente sou muito lento, eu sou muito... Acredita, né? Você vai introspectando isso, né? E aí, por isso que Deus chegou em mim e falou assim, eu vou chocar. Eu vou chocar. Entende? Porque assim, fazendo um recorte também, né? Do que eu estou dizendo assim, em algum momento eu cheguei a achar que também não ia...
esse negócio de Deus me colheu não pode ser, porque assim, eu não consigo decorar, sabe? Falta de atenção em tudo e tal. Então, assim, só para você ter uma ideia, Deus me permitiu fazer uma faculdade. E quase 4 pós-graduação. Glória a Deus. Tá entendendo? As pessoas que conviveram comigo, eu não estou tripudiando, mas Sim. Ninguém chegou aí. só o ensino médio. Sim. Entende? Entendo. Entende o improvável? Deus pega o improvável e diz assim, tá bom, você não tem atenção, você... Tá, então deixa eu pegar esse indivíduo aqui. Sim. Jogado esse aqui, esse daqui. E hoje sabe, assim, até me emociono assim, porque assim, Sim. porque você falou, o que mais te surpreende no caráter de Deus? A fidelidade de Deus. Como Deus é fiel. Como Deus pega um indivíduo que não é E faz. e faz. Sabe? Como eu pensava, Deus, como é que eu vou ter uma família? Por exemplo, eu não sei o que é ser pai. Porque eu não tive pai, meu pai foi ausente, meu pai falou, como? Eu tinha vontade de ter uma família, para ser o contrário do meu pai. Eu disse, mas como é que é ser pai? Deus me deu uma esposa maravilhosa, Deus me deu filho, Deus me ensinou a ser pai. Sabe? Evidentemente com muitas falhas. Mas assim, como é que eu aprendi isso? Eu não tive exemplo de pai. Exato. Deus me ensinou no dia a dia, sabe? Sim. Então, o que é isso? A fidelidade. A fidelidade de Deus. Sabe? Ele não me abandonou. Sim. Mesmo quando eu virei as costas, quando eu falei, Deus, sabe? Ele falou, tá bom. E eu gosto de um texto que está no livro de Timóteo que diz assim, ainda que sejamos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Olha que coisa linda. Deus. Ele permanece fiel porque não pode negar. Se eu fizer alguma coisa para você, Paulo, em algum momento você fala, não quero mais graça com você, Julião. Sabe, se eu te magoar, você tem todo o direito, mas de falar assim, ó, legal, você está perdendo mais um. Mas Deus não. Ele não pode negar-se a si mesmo. Você pode virar as costas para Deus e num minuto, num segundo, falar, Deus, me perdoa. Ele vai dizer, eu te perdoo, eu te abraço, eu te recebo. Porque ele não pode negar. Esse é o caráter de Deus, que mais me impressiona, a fidelidade de Deus. E a gente só está aqui hoje por causa da fidelidade de Deus. Porque eu estou falando com pessoas que são improváveis. Sim. Pessoas improváveis, que o mundo dizia, não tem como. Aí Deus diz, então tá bom. Não tem como. Deixa eu pegar esse fulano, deixa eu pegar essa fulana. A fidelidade de Deus é o caráter que mais me impressiona. Como ele foi fiel com um camarada tão ruim como eu. Por isso eu comecei cantando. Eu sei que a tua fidelidade me leva além. Entende? Sim. É uma coisa de maluco. Maravilhoso. Estou desfrutando desse momento. Já passamos de uma hora. Obrigada, Ti, pelos avisos. Continua avisando. Tá, Eu já avisei. passou. Vamos lá. Julião, qual passagem te atravessa? Te atravessa, que toda vez você fica, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Atravessado. Eu não sei, eu não estou recordando aqui qual passagem me atravessa, mas qual passagem te atravessa? Que eu acho que a gente é atravessado todos os dias pelo Senhor. A passagem que me atravessa, eu acho que já até falei aqui. Eu gosto muito do Gênesis. Eu gosto muito do Gênesis, capítulo 1, 2, 3, quando o homem cai e quando Deus procura o homem. Eu acho até que já preguei sobre isso. Nossa, Quando Deus procura o homem no jardim, Thiago. Porque Deus é maravilhoso, né? Sim. Como é que você se relaciona com Deus? Porque Deus é Você maravilhoso. deixa, né? Você se relaciona com Deus, você sabe que Deus é poderoso, ele desce no jardim para falar com você. Aí você peca. Aí você peca, e você se esconde. Acho que já é do ser humano, né? Tipo, errei, em vez de eu voltar pra ele, deixa eu me esconder aqui, ele não vai me achar. Ele não vai me achar. Porque assim, normalmente quando a gente erra, a gente se afasta da igreja, né? Aí eu errei, dei uma pecadinha, nem só no culto de quarta-feira hoje que eu pequei. Não, né? tô no meu melhor. Não tô no meu melhor dia, não vou. Aí, normalmente, então assim, o texto que me atravessa é quando Adão se esconde atrás das raízes, né? Fica atrás das árvores ali e Deus fica. Adão! Olha que coisa linda. Você acha que Deus não sabia onde ele estava? Sabia. Adão! Adão! Aí ele, eu estou aqui, Senhor. Deus já sabia. Né? Geograficamente, Deus já sabia. Mas Deus não estava perguntando para ele onde é que ele estava geograficamente. Deus estava perguntando onde é que estava o ser, onde é que estava a alma. Porque ele estava dentro do jardim, mas o ser dele já estava lá de fora. Já tinha corrido. Então ele falou, Senhor, eu estou aqui. Aí Deus falou, Adão, eu estou vendo que você está aí. Só que é o seguinte, a tua alma já está fora do jardim. Foi a consequência, né? Ele foi para fora do jardim. Então, assim, muitas vezes Deus está perguntando onde é que a gente está, né?
Pra gente falar realmente, Sim. pra confessar, Senhor, eu tô aqui porque, olha, dei uma mancada hoje, sabe? Cobicei o que não era pra cobiçar, comi o que não era pra comer, fiz o que não era pra fazer. Essa é a verdade, sabe? E não tentar se esconder atrás das raízes. As raízes, elas simbolizam as desculpas. Sim. As desculpas. Entende? Ah, por quê? Ah, foi porque a mulher que o Senhor me deu. Mulher, não, foi a serpente. Ah, a serpente foi a minhoca, não foi a bactéria. Então, assim, naturalmente a gente tem predisposição de apresentar desculpas para Deus. Sim. Eu tinha todas. Eu acho que eu quase esgotei a minha. Quando uma mulher de Deus, uma varoa, me mandou um louvor, eu falei, não vou. Eu tinha criado até um ídolo lá, que é a vaidade, Então, que é o orgulho. E aí mandou, volta pra casa, volta pra igreja, meu Deus. deixa de lado. Eu não sei cantar, porque a música é maravilhosa. Eu conheço a música, essa E canção. me mandou essa canção, e depois escreveu, e depois mandou, eu falei, nossa, velho, que Deus ministrou no meu coração. E aí eu, tá bom, eu já não queria mais voltar, não. Eu já fiz tanto, eu vou voltar lá com a cara lavada. Oi, gente, sou crente de novo. Sabe assim, tipo, Ô, Paula, você vê como a graça constrange, né? meu Deus, A graça constrange. constrange o nosso coração, a gente fala, não tem jeito. Constrange. Você quer teimar, mas ela... E eu cutucava ela pra ela falar, não, deixa pra lá, volta quando você... Eu cutucava, mas Deus ela me mostra, mas ela tinha de Deus assim pra transparecer, meu Deus. Graça irresistível. Graça irresistível, era isso que eu ia notar. Graça irresistível. Então, o texto que mesmo me atravessa é esse, né? Porque muitas vezes eu também sou especialista em dizer para Deus, eu errei, mas a culpa não foi minha. Sim. Foi fulano, foi por causa de ciclano, foi por causa de Beltrano. Né? E assim, a gente precisa parar de dar desculpas, porque Deus conhece a verdade, né? Exatamente. Não? Sabe, Deus nos conhece. Então, o texto que mesmo me atravessa está lá em Gênesis, quando o Senhor diz, Adão, onde você está? Porque todos os dias Deus pergunta para mim, Júlio, onde é que você está? Todo dia, onde é que você está? Você está comigo mesmo? Você está, como é que você está? Como é que estão os seus pensamentos? Sabe, todo dia me pergunta, você está vagando? É, o meu. Está pensando nisso por quê? Sabe, porque às vezes a gente viaja. Não Nossa, é? eu viajo direto. Viaja. Eu falo, Senhor, eu de novo, isso aqui, Senhor. Aí eu falo, não, Senhor, o Senhor já me libertou, eu pego de volta. Senhor do céu, tô carregando embaixo do braço. É isso. Então é Deus perguntando pra gente todo dia onde é que você está. Todo dia quando a gente acorda, quando a gente está trabalhando, onde é que você está? O pensamento é esse. O que é isso? Ô, Tá na trás, ei. Não, Vai virar sal, Paulo. Jesus falou, Paulo, vai virar sal. Porque a gente, embora o Espírito Santo esteja em nós temos uma velha natureza, como falamos aqui, Sim, né? exatamente. E essa velha natureza, a Bíblia diz que existe uma luta, né? Contra a carne e o espírito, né? Então existe uma luta. Paulo disse assim, eu sinto nos meus membros. Quando ele disse sinto nos meus membros, ele quer dizer o seguinte, eu sinto o meu corpo. Eu sinto. Por isso que ele diz assim, o bem que eu quero fazer, Nossa, eu não faço. Mas o mal eu já estou fazendo. Então, assim, existe uma luta nos nossos membros, assim, sabe? Uma guerra, você tem que guerrear, assim, não quero, mas você tem que... Aí Paulo diz o seguinte, eu disciplino o meu corpo. Eu tenho que disciplinar. Disciplinar é castigar. Se a gente não disciplinar o corpo, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai querer dormir demais, comer demais, Nossa, a gente vai entregar o corpo para tudo. tudo. Então, assim, todos os dias Deus nos pergunta, pelo menos para mim pergunta. Eu também, Paula. E durante algum tempo eu acreditava muito nessa passagem e distorcia ela pra mim. Tá. O bem que eu tenho que fazer eu não faço, o mal eu não pratico. Eu acreditava e distorcia a verdade para um conteúdo meu, sabe assim? Eu estou vivendo no pecado, então deixa aí, Deus. Tá. Ou o Senhor vai trazer à luz as coisas. Não tem certo, meu pai, vai pecando. Olha como que pode, né? Você cria em sua mente algo. O próprio ser humano, e com a ajuda do mal também, né? Exato. O inimigo vai sugestionando. Sabe. Deus sabe que você é assim mesmo, então... Nossa, fica Deus, nesse- é isso. Era fica eu. aí, porque... Eu acho que eu abraçava ele assim, fala, capeta, fala aqui, meu filho. Fala. Você é meu melhor amigo, capeta. Vem cá, meu amorzinho da cabeça. Oh, misericórdia. Isso é real. Mas a graça de Deus, né? Além de ser irresistível, ela é escandalosa. né? Escandaloso, meu Deus. E é você não voltar pro lugar que ele já te tirou. Exatamente. Não volta mais. Se ele já te tirou, é que não é mais lá o seu lugar. Na verdade, não é nem para pensar. Não é Mas o nosso grande defeito está aí, ficar relembrando. Não relembrando. sei se você se lembra. Ressentindo, relembrando. Lá no Egito, né? Quando Deus tirou o povo do Egito, estava com saudade. Ah, mas lá tinha pepino, tinha cenoura, tinha cebola. Exato. Deus estava dando cordonizes, carne. Deus estava dando carne. Carne. Os caras estavam pensando nos vegetais. Exato. Vê como é que nós somos. Deus está dando o melhor para a gente está pensando em coisas que são... Já passou. Né, que já passou, são É superficiais. muito louco que eu sempre falo para você, Senhor, você sabe como preciso? Prega da onde eu estou lendo, porque eu estou lendo a cronológica. De manhã eu leio a cronológica Tá. e de noite eu leio a normal, Novo Testamento. Se não, filho, eu amo o Velho Testamento.
do Antigo Testamento, mas eu preciso desse tempo da graça, que senão eu fico perdida. E aí o Senhor traz vocês para esse lugar, sabe assim? O Senhor envia as pessoas para explicar aquilo que eu não estou entendendo. Eu sempre fui assim, minha conversão toda eu falo assim, Senhor, levanta um pregador que vai explicar o que eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo o que o Senhor está fazendo. Ele traz essa pessoa até a minha igreja, usa os pastores para falar comigo. E o Senhor não. Eu acho que comigo sempre foi assim. Eu me sinto super especial. Você falou assim, estou só assim. Tá pregando, Deus está pregando. O que é isso? É o carinho, né? O zelo. O zelo. Porque assim, porque Deus não trata as pessoas como se fosse uma fábrica de biscoito, né? Na fábrica de biscoito é tudo igual, mesmo pacote. É mesmo. Vai de lamúrio. Deus conhece as nossas individualidades. Das coisas mais minuciosas, sabe? Sim. Ele sabe das coisas que eu gosto, assim. Do Como íntimo, eu gosto. né? Do íntimo, ele Do sabe. íntimo. Ele sabe. Detalhe, Então né? ele fala com você ali. Ele fala nas coisas que você gosta. Deus trabalha dentro do nosso cotidiano, mas dentro da nossa cultura. Sim. Você tem uma cultura, Paula, que eu não conheço, mas ela Deus fala, eu tenho uma cultura, a Má tem uma cultura, Sim. Tio tem uma cultura, e Deus fala dentro dessa cultura. Deus não vai falar coisas que o Tiago não entenda. Não é? Tudo desenho. Deus fala que é para deixar claro, ó, eu quero que você entenda isso, ele vai falando. Às vezes a gente fica meio perdido, de fato. Fica, Né? Mas assim, o Espírito Santo se encarrega ali aos poucos. vai encaixando as pecinhas. Eu até me recordei agora, foi o Lucão que veio pregar, e foi ali, naquela passagem que o Lucão pregou na quarta-feira, onde o Senhor me impulsionou a começar a peitar. Senhor, eu tenho os dons, tenho os talentos, como que eu vou usar? Ele falou, eu já te dei. Você está procurando outro dom, outro talento? Usa o que eu te dei. Olha que Vai desenhar, vai pintar. E aí foi na passagem exata. Quando o Lucão pregou, eu falei, meu Deus, o Senhor falando comigo. Eu já fiquei chorando. Glória nessa dia. Não sei se ninguém está entendendo, mas eu estava glorificando a Deus porque Ele sabe. E eu sublinhei na Bíblia, eu escrevi do lado. Eu falei, meu Deus, quando Ele falando, eu te formei, eu estou te capacitando. Vai. no podcast o celular também cai. Cai. Tiago aí! Eu vou te formar. É muito maravilhoso. Já falando de chamado, vou ver se encaixa essa pergunta, porque eu vou acabar depois. O chamado para fazer a obra de Deus. Esse é um convite do serviço que envolve dons, talentos, ministério, ocupações, trabalho e missão? Se o chamado é um convite olha, eu acredito que sim, porque assim, nós temos os frutos do Espírito, né? Sim. Os frutos do Espírito, eles vão se manifestar dentro desse chamado. Então, eu tenho um chamado para pregar. Né? Assim, quando você me vê conversando, ou me vê fazendo uma outra coisa, você não imagina, mas quando eu estou pregando, sabe quando você veste uma armadura? Sim. Sabe, tem alguns amigos que são policiais falam assim, Júlio, quando eu estou sem a farda, eu sou uma pessoa, mas quando eu visto a farda, parece que eu estou revestido de uma força diferente, sabe? Sim. Então, por exemplo, quando eu prego, parece que eu recebo uma capacitação, parece que eu recebo alguma coisa a mais. É difícil explicar isso. Sim, sim. Sabe? Mas eu percebo que existe uma força que me toma ali, que é diferente. Quando eu acabo de pregar, eu não sei nem dar a bênção apostólica. É isso, esqueceu. Sabe? Eu esqueço até como que a bênção apostólica ficou ali voando. Julião, tem que dar esse aviso aqui. Eu falo, aviso? Fico vendidão. Porque eu fui capacitado para aquilo. Então, assim, as manifestações, os dons do Espírito, eles se manifestam ali. Por exemplo, tem gente que você vai conversar com a pessoa, por exemplo, a Laís, minha filha, né? Eu vou conversar com ela, eu falo, Laís, arruma esse português aí, não é nós vai, não é não sei o quê. Ela briga comigo e tal, mas aquela coisa assim. Mas quando ela vai cantar, parece que ela é tomada de uma coisa assim. E ali se manifesta. Por quê? Porque o chamado dela é para isso. Então, quando você exerce o chamado, os frutos do Espírito se manifestam ali. É como nós falamos na porta. Tem gente que fica na porta, cara, o fruto do Espírito se manifesta ali no chamado, sim, entende? Então, sim, quando você é chamado e quando você está exercendo aquilo ali, o fruto do Espírito vai se manifestar de alguma forma ou de outra. E o fruto do Espírito não é só cantar, pregar, o fruto do Espírito é ser amável, é ser cordial, é ser educado. O que é possuir o Espírito Santo? É ser obediente, é ser fiel à esposa, é ser, sabe, amável com as pessoas dentro da sua casa. Os frutos do Espírito eles vão surgindo nisso. Por quê? Porque ser hospitaleiro, viver dentro da sua casa, também é um chamado. Entende? O chamado não está restrito só à igreja. Mas se você está dentro da sua casa, obedece seus pais, você submissão, você cuida da sua família, você paga as contas, é chamado. É chamado.
É não limitar o Espírito Santo. Não limitar o Espírito Santo. Então, só quando estou dentro da igreja o Espírito se manifesta. Não, a todo momento, é verdade. A todo momento. Os frutos do Espírito vão se manifestar em todo momento. E quando nós comentamos que você chega na empresa, se as pessoas percebem algo em você, na sua fala, é a manifestação do fruto do Espírito. Então, sim, quando você é chamado, dentro do chamado, os frutos se manifestam. Até porque não dá para exercer o chamado sem a manifestação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o combustível, é a força propulsora. Sim. Se o Espírito Santo não estivesse aqui, Paulo, você não estaria aqui. Sim. Entende? Entendo. Entende, Marcos? Se o Espírito Santo não colocasse uma lenha, vai. Vai. Você não iria, eu não estaria aqui, Sim. o Thiago não estaria aqui. Então, a gente exerce o chamado porque o Espírito Santo nos impulsiona, ele vai levando a gente, sabe? E os frutos do Espírito vão se manifestando. Sim. Acho que é impossível não falar, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Tá dentro do texto, né? Dentro do texto, não é dentro do texto? O texto diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos, mas ele está falando mais sobre uma chamada... Não, uma chamada geral, de salvação. Assim, não, salvação. Eu entendo assim, sabe? Todos estão convidados a essa graça, essa salvação. Mas nem todos querem. Exato. Ele está falando de uma chamada geral. Foi isso que eu estava voltando hoje e o Espírito Santo falou assim, então você vai usar isso. Porque muitos são chamados. Eu fui chamada, o Senhor fez por mim, agora eu vou embora. Obrigado, meu Deus. Fez o que eu precisava e os escolhidos eu acho que permanecem, sei lá. Eu acho que o que completa isso é o texto que diz o seguinte: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É um convite, vinde a mim. Você está cansado, você vem, você recebe alívio. Mas tem gente que está cansado e mesmo assim não quer. Exato, permanece cansado. Permanece cansado. Então vinde a mim. Tem um texto que diz o seguinte: aquele que quiser vir após mim, veja que é condicional. Nossa, quem muito quiser condicional. vir após mim, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, assim, se você quiser, tome a sua cruz e siga-me. Mas é se você quiser. Se você não quiser, você pode continuar. Pode receber sua bênção para ir embora, volta quando você precisar. E já era. Exato, glória a Deus. E eu cheguei na minha casa, eu não gravei. Aí eu falava, Senhor, Espírito Santo, qual é a pergunta? Senhor, tá faltando um aqui, ó. Deus, traz a memória, glória a Deus. Mas eu também tenho mais um. Pode falar. Eu tenho até as 7, né? Tia, A eu vou gente fazer, tá? tá olhando pro Thiago pra ver a hora, né? Porque Eu senão tenho até as vai 7 ainda dar que eu vou fazer, tá, amiga? uma hora da manhã. Você tem horário pra amanhã, Júlia? Você vai dar uma hora. Eu sou CLT, eu entro 8 horas da manhã, então assim, Sim. ainda sou CLT. Pode ser que um Deus mude a história. A história! Pode ser que não também, não estou preocupado. Pode ser que Exato. eu continue nessa vida, mas sim, glorificando a Deus. Glória a Deus. Então vou fazer das 7, pode? Pode. Essa daqui é da. Tá bom, valeu, tipo. Exato, estamos caminhando pro final. Então eu já vou avisando. Tá caminhando pro final? 1h40. Não senti. Obrigada, Ti, por isso que eu te amo. Eu falei, o Senhor usa cada um. A da Zete é, pastor, na sua visão, qual é o maior desafio da igreja atual? Em manter a fidelidade à palavra em meio à mudança da sociedade. Uau, Zete. Sabia que aquela não era, Zete, era minha, sabia? Isso aqui tem um quê de missionário, sabe? Uma preocupação missionária nessa pergunta, não tem? Então vamos lá. Pastor, na sua visão, qual é o maior desafio da igreja atual? Em manter a fidelidade à palavra em meio às mudanças da sociedade. Nossa, essa pergunta É muito pertinente, né? É muito pertinente. Você sabe o que é importante? Porque a gente percebe que existem muitos movimentos, existem muitas igrejas que estão fazendo de tudo para que os seus membros fiquem ali. Então, assim, existem denominações que eles vão fazer de tudo. De tudo é de tudo mesmo. De tudo, até baladinha gospel, já viu? Até baladinha gospel. Então, assim, eu acho que o grande desafio frente ao que a gente está vivendo, assim, é manter a fidelidade na palavra. Entende? É pregar a palavra no sentido mais singelo dela, da simplicidade. Simplicidade. Sabe? É continuar pregando, assim. A gente vai encontrar muitas igrejas, como você falou, assim, sabe? Uma inclinação pro coach, sabe? Aquela coisa assim. Você vai para a igreja, você não sabe se você está dentro de uma empresa recebendo uma motivação. Uma motivação. Sabe? Uma palavra de motivação. Sim. Porque não é errado o coach. Não é. Não é errado. Não é. Se ele for fora da igreja. Se ele, entende? O coach é para a empresa. É para a empresa. Isso é para a empresa. Seu modo coach na empresa. Na sabe? empresa, Vou usar e já vou falar de Deus. Você está na empresa, você precisa evangelismo ali já. uma motivação fora. Mas a igreja não. A igreja é da palavra genuína.
sabe? A palavra simples como ela é. Então, para a nossa irmã Zete, eu acho que o desafio é esse, é continuar essa simplicidade. Por exemplo, a Zete é uma missionária muito simples. Né? Sim, O nossa. Christian, o pastor Christian é uma pessoa simples. Sim. Né? A missionária Vânia. Então a gente está olhando assim um cenário de pessoas simples. A igreja do Princesa é uma igreja aconchegante. Que gostosa. É aquilo. Assim, eles não precisam inovar. Sim. Como nenhuma outra igreja precisa inovar. É lógico que com o passar do tempo a gente precisa dar vazão à tecnologia, né? A gente precisa dar... Mas assim, a gente não pode perder a essência. A essência é a palavra. Né? Nunca houve avivamento, e todos os avivamentos que aconteceram, eles aconteceram através da palavra. Sim. Oração e palavra. Tem um texto no livro de Atos que diz assim, nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Sim. A igreja primitiva explodiu porque perseveraram na oração e no ministério da palavra. O que passa disso, assim, é entreter bodes, com todo respeito. Isso, de verdade. Como diz Spurgeon, sabe? Contar piada, contar, Dá sabe? uma enfeitada dá uma naquele enfeitada, cenário, uma- sabe? Vamos melhorar isso daqui para ver se o pessoal vai falar, uau! Não. É igual buscar a revelação fora da Bíblia. A revelação É já isso. foi entregue, não É, tem exato. nada a mais, gente. Não tem revelação a mais. Não vai passar disso. Não vai passar disso. Então, assim, a gente não pode ficar arrumando pretexto. Né? A gente precisa pregar a palavra simples como ela é. E, sobretudo, chamar o indivíduo, a igreja, ao arrependimento. Arrependimento. Porque a gente não Exato. ouve mais palavras que nos conduzem ao arrependimento. É sempre, Deus vai realizar seu sonho, você vai Mordomo, alcançar. né? Um Deus mordomo. Exatamente, um Deus garçom. Exato. Né? Um Pede Deus toma. com uma bandeja, uma toalhinha, Fala, fala o que você filho, quer, pede. o que você quer. Sabe? Exato. Onde estão as mensagens de João Batista? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O machado já está posto à raiz da árvore, e toda árvore que não produz bom fruto será cortada. Aleluia. Onde estão as mensagens que confrontam, diz assim, Júlio, você precisa melhorar. Exato. Você precisa melhorar, sabe? Então, Eu sou a videira. exatamente, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é lavrador, e a vara que não der bom fruto vai ser cortada. Então, onde estão as E mensagens? as que der eu vou podar para dar mais Eu vou fruto. podar. Como assim vou podar? Vou podar. Podar é cortar. É. Então, assim, onde estão as mensagens que confrontam, diz assim, eu preciso ser um marido melhor, Exato. preciso ser um filho melhor, um pai melhor, um neto melhor, Sim. um funcionário melhor, um patrão melhor. Então, a gente sente falta disso. Então, em resposta à missionária Zete, a gente precisa ficar com a simplicidade da palavra e com a genuinidade da palavra. Genuinidade. Meu Deus. Não Quanto mais vender, Jesus- não vender um evangelho fácil. Não, né? vender fácil. Jesus, tem gente que acha que Jesus era bonzinho. Meu Deus, Jesus não era, não. Bonzinho, um carinha que veio, meu lindinho. Não, filho. Era isso e isso e pronto, acabou. Tanto que, acho que eu até te cortei agora, Paula. Não, mas Assim, quando, por exemplo, Pedro vai querer adular Jesus, Pedro vai querer. Aí Jesus fala assim, ó, o diabo pediu para ser andar com você. Você está querendo puxar meu saco, mas o diabo, se eu não intercedo, você está na água da salsicha. Lembra essa expressão? Se eu não intercedo, você está na água da salsicha. Então não vem esse negócio de, sabe, os discípulos às vezes chegavam e falavam, Senhor, onde eu vou sentar no teu trono, no reino? Na A direita ou direita na ou na esquerda? esquerda? Olha essa pedido mentalidade. louco, Vocês estão né? malucos? Você tem noção desse Você cara? tem noção da responsabilidade que é? Então Jesus vinha dando no meio, Ele sabe? estava no meio. Jesus, não. Gente, as pessoas confundem Jesus com você. Ele é o cara. O Sim, cara. é amor, é amor. É amor. Mas também quando ele Constrangedor, mas... Quando ele vinha também, sabe, assim, então ele é a graça, mas ele também, assim, tinha umas paradas, assim, ele chegou lá no templo, viu o pessoal tava vendendo os negocinhos, Tchau. virou a mesa. Não, essa do chicote, você que não vai entender, não ter chosen, tô falando certo? Senão minha amiga vai falar. Tá, Minha amiga não tá, fala tá. isso. Igual cristãos, não falo mais, falo cristãos. Viu, senhora? Aqui um código. Tá vendo que eu tô aprendendo? Eu falei pra ela, porque você não corrigiu ela jamais, minha amiga, me corrige, ajuda eu. E no último capítulo que eu tava assistindo no cinema, a gente viu o chicote, Jesus com o chicote, eu nunca me atentei à Bíblia. Já pensou? E eu já li várias vezes essa passagem, eu falei assim, Jesus virou Beto Carreiro aqui no negócio. Não é? Fui ler e tava lá, Jesus fez o chicote chapado. É isso. Meu Deus, que chocado. Falei, gente, Que não Jesus estou. é esse? Que Jesus é esse? Beto Carreiro, que Jesus. Mas ele quer passar uma mensagem, né? Exato. Contra o erro, a gente precisa se revoltar. Revoltar. E ser radical. Exato, não é esse caminho. Não é ser passivo, é ser, cara, radicalzíssimo. A gente fala muito sobre isso, né? É ela mesmo, tá senhora? Radicalidade. É que eu falo muito dela. É que ela fala assim, amiga, troca.
estamos caminhando ao Pro final. final. Meu Deus, juro. Obrigada por essa generosidade de sabedoria. Sabe quando a pessoa é generoso? É quando ela transmite, você me transmite, nos transmite uma generosidade de sabedoria. Eu vou destrinchar o que tem aqui dentro, porque o Espírito Santo, eu acho que ele usa tudo que você tem. Eu vou destrinchar e vou distribuir para vocês a sabedoria que tem aqui, para que derrame na sua vida, para que você seja mais sábio, para que você mais e mais e mais. Eu creio que é isso, assim, vem na minha cabeça generosidade. Sabe, generoso? Eu acho que quando eu olho a sua família transformada, do jeito que ela é, que quando eu cheguei as meninas ainda eram mais novinhas, eu vi elas crescendo, eu olho para a menina e falo, meu Deus, olha para isso, eu olho para isso, você me interpretou, querida, você já foi a Paulinha, você tá entendendo? Eu olho assim, uma generosidade a Laís, o mais velho, eu vejo uma generosidade de um pai amoroso, um caráter de Cristo, porque hoje em dia, assim, pra mim é bem notório, assim, ver Cristo em você e não ver em algumas pessoas. Não porque a pessoa erra, porque eu não vejo mesmo, não vejo um caráter, um atributo não porque é de Deus, mas eu não vejo não sei, não vejo nada de Deus, e você traz muito isso nas suas pregações, não só nas suas pregações, no quadro, uau, meu Deus do céu. Ah, falando em quadro, Ti, hoje a bandeira muito também corrido, ainda. né? Tá muito corrido, Júlio. E eu orando ao Espírito Santo, falei, eu queria fazer tanto uma coisa bem legal, o Espírito Santo, não, você vai falar porque condiz muito ao que... Ti, você grava os finais? Eu vou falar porque isso condiz muito ao que vocês vão falar. Esse quadro, de tudo que se deve guardar, guarde seu coração. Você tá maluco. De tudo que se deve guardar, guarde seu coração. E eu fiz ele hoje, assim, foi tipo no soco, no tapa. Ele é um membro do podcast que veio com essa proposta é um quadro pop, que pra arte é pop, né, que fala, que é uma coisa mais clean, mais representando, nem tanto elaborado. E o Espírito Santo falou assim, e tudo que se deve guardar, guarde o coração. Não tá? De novo. Tipo, eu passei o verniz dele um pouquinho antes de entrar no carro. Isso aqui é pro secador, minha mãe. Eu te dei esse secador, tudo que você usa. Eu tô te contando, mano. Ela falou assim, tanto que você usa. Eu secando, mas você... Falei, né, vou chegar às 8h30. E o Senhor me ensinava muito no coração de tudo que você tem que guardar, guarde seu coração. E você me ensinou e nos ensina a guardar muito o coração, a essência que Deus tem. Eu sou agraciada por ti, não só porque eu vi aquele vídeo, porque eu estava completamente transtornada na hora que a gente pegou o celular e falou assim, olha isso. E na hora que, o muito louco foi, que aí eu posso falar de transcender, que eu olhava o vídeo, mas eu estava no culto. E eu estava na casa dela, assim, tem disso. Parecia que eu estava sentada ao lado, vendo você orar ali, e vindo a emoção, e a igreja tomada, e eu sentindo... Por quê? Porque na hora que você orou, eu estava lá e estava ouvindo. E eu estava presente. Muito louco para entender? Sim, Deus. E eu estava presente naquele lugar caído, e o rato passou, e eu comecei a ouvir a voz. Aí eu ouvi a voz da Marlene, da minha mãe, a sua, e foi indo uma multidão de pessoas, assim. E foi no dia que eu me levantei e fui embora. Meu Deus do céu, que coisa. maravilhoso. Eu me lembro da data. Você se lembra da data? Meu Deus. Interceder é tomar o lugar da pessoa, né? Exato. Então, eu chorei por você, mas eu senti a dor da sua mãe, dos familiares. Sabe quando você carrega? Não sei como foi. Mas a igreja toda, naquele dia, a igreja estava num batismo de contrição, sabe? A igreja toda estava... Sabe quando o coração derrete? A igreja, eu olhava assim e falava, meu Deus do céu, parece que todo mundo estava sentindo o que eu estava sentindo. Foi uma coisa muito linda. E o mais legal que foi o horário que eu saí daquele lugar. Era de manhã, 6 horas eu vou rápido. Aí eu fiquei meio assim, onde eu tô? Comentei pra você ver, na minha mente, eu abri o bueiro inteiro e não sabia embora. Eu abri o bueiro, pulei lá dentro e eu ficava assim, ó. Eu olhava assim, alterando. Como você tá aqui? Aonde eu tô? Aonde eu tô? A palavra é onde eu tô? Como que eu saio? Tanto que eu dei uma distância enorme até o resgate. Uma distância, foi a primeira vez que eu saí de andando. E aí, quando deu o horário de 9, falou dentro do meu coração, sai, filha. Sai, levanta e sai andando. Levanta e sai andando. Levanta. E foi no horário que eu comecei a ouvir. Aí eu ouvi uma voz da Marlene, da minha mãe, a sua, e uma multidão de pessoas assim. E eu ia andando e eu ia repetindo as palavras, ia caminhando, repetindo as palavras, orando ao Senhor. E andei, que eu fiquei com bolhas no pé horríveis até eu parar no lugar. E aí... Então, sou muito grata pela sua presença. Muito obrigada por toda essa generosidade, né, amiga? Sim, vou deixar a Maria agradecer e eu te trazer a tinta.
Sempre que já é uma ponte, né? A Polônia fez uma ponte. Vamos pro final, vamos fazer a bandeira. Vamos. Julião, vamos lá. O que seria a bandeira? Essa é uma bandeira que o Senhor nos deu e a gente não entendeu. Eu sempre repito isso, que eu acho que é sempre válido. O Senhor nos deu, porque Ele deu o tamanho exato, a bandeira, eu acho que igualzinho um templo, porque Ele ministrou nossos corações. Fez assim com a sua mão. Vamos lá. Tá um pouquinho. Secou? Eu acho que eu trouxe todos, com certeza, sou inteligente. Trouxe outra? Não, não sei porquê, mas tá aqui. Vamos lá, irmão. Por quê? Porque o Senhor sempre procura mãos para o trabalho. As mãos de pessoas. E aqui é para você escolher qualquer lugar da bandeira e colocar as suas mãos. Por isso que a bandeira é tão grande. Para falar que você fez parte dessa construção, sem você saber que esse sonho nasceu no nosso coração, porque fomos discipuladas por pessoas como vocês. Coisa maravilhosa. Pessoas que sempre estão prontas para falar do Senhor, sempre estão prontas para abraçar com o Senhor, sempre são representantes do céu. Acho que a gente está aqui para que Ele seja revelado e reconhecido. Agora você pode explicar onde você vai botar a mãozinha. Ó. E dizer o porquê. Exato, obrigado. Tá. Eu vou colocar próximo do microfone. Glória a Deus. Você sabe por quê? Por quê? Porque eu reconheço que fui chamado para um diálogo, fui chamado para fala, sabe? E é assim que Deus tem usado a minha vida, assim, né? Falando para pessoas. Então eu vou colocar perto do microfone, esperando que Deus continue usando a minha vida. Glória a Deus. Para abençoar outras vidas. Oh, glória a Deus. Tá perto do microfone, porque é assim que Deus começou a usar a minha vida e quer continuar usando as nossas vidas. Glória a Deus. Posso fazer as considerações? Pode, por favor. Eu quero agradecer a Tiago, minha irmã, Paula, assim, pelo carinho, pelo convite, assim, eu realmente fiquei muito feliz, assim. Eu estou muito feliz e quando eu estou muito feliz eu fico assim, sem saber o que dizer. Então a mensagem e as minhas considerações vão ficar na frase que nós mais falamos aqui hoje. Sim. A frase é: Deus chama, capacita, envia, supre e respalda. A graça é irresistível. Se Deus tem, e quando Deus tem, é impossível fugir. Então, você que assistiu o podcast hoje, você que está participando aqui, ou você que vai ouvir em algum momento, numa reunião, à noite, de manhã, a graça é irresistível. A graça é escandalosa. Meu Deus. E a graça constrange. Se Deus olhou para você, não adianta você fugir. Ele vai te pegar em algum lugar. Ele vai te pegar na curva. Vai. Até que você se renda ao chamado. Meu Deus. Tá bom? Deus abençoe. Muito Amém. obrigado. Que outras pessoas possam ser alcançadas Amém. e abençoadas por esse podcast. Cristo pode crer. Uou! Bom demais. Bom dia. Obrigada, gente. Tchau, gente. Tchau, até o próximo. Valeu, gente. Aguarde os recortes.